Estratégica e Finanças, responder os questionamentos do requerimento 114. Eu convido o vereador Ramon, que conduza o secretário Gilberto Galafassi, que da tribuna, ou de onde achar melhor, terá o tempo disponível. Então, eu informo que estão abertas as inscrições por meio do dispositivo eletrônico para utilizar a palavra após a manifestação inicial do secretário. Secretário Gilberto Galafassi, a palavra está com o senhor. Peço que alterem o tempo do secretário, não é 5, são 20 minutos. Isso, muito obrigado. E volta ao tempo. Bom dia, senhores. Está ouvindo? Está perfeito? Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, junto a esta Casa Legislativa. Eu aproveito para agradecer aos colegas secretários que estão aqui, meus colegas de secretaria, e eu vou me ater àquilo que foi efetivamente solicitado. E depois... Acho que o senhor tem que segurar. Assim. Eu tenho que segurar? Tá bom. É melhor assim? Obrigado. Tá bom. Obrigado, presidente. Então, a gente vai seguir essa sequência de forma que a gente possa, com tranquilidade, explicar aquilo que foi solicitado. E depois, obviamente, que vão ter outros questionamentos. Também, presidente, me reservo aqui o direito de, se eu não conseguir responder todos os números, que a gente imediatamente depois possa estar enviando a essa casa aquelas informações que a gente, porventura, não tenha na mão de responder de pronto. Muito obrigado. Então, como já foi lido aqui o requerimento, eu vou trabalhar em cada uma das questões que foi solicitado. Então, considerando que o Plano Plurianual de 2026-29 foi aprovado em valores significativamente superiores ao do ciclo anterior, qual a explicação para o recorrente discurso da falta de recursos? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de explicar uma diferença entre os recursos. Nós temos dois recursos que são administrados pela gestão municipal. Os recursos vinculados e os recursos livres. Para adequado entendimento do cenário fiscal, torna-se imprescindível diferenciar, então, esses dois recursos. Recursos vinculados são aqueles cuja aplicação é obrigatoriamente direcionada a uma finalidade específica, conforme determinações legais ou normativas. Exemplos incluem transferências para a saúde, para a educação, assistência social e demais repasses constitucionais e legais. Esses valores, eles não podem ser utilizados para nenhuma outra finalidade, ainda que existam urgências ou necessidades em outras áreas da administração. Por outro lado, os recursos livres são aqueles que o município pode aplicar de forma mais flexível, respeitada a legislação vigente. É justamente nesses recursos que se concentra a maior parte das despesas essenciais e da manutenção da máquina pública, como folha de pagamento, custeio administrativo, contratos contínuos e diversas ações não cobertas pelas receitas vinculadas. O déficit projetado para o município ocorre exclusivamente nos recursos livres, pois os recursos vinculados, embora representem volume expressivo da receita total, não podem ser remanejados para cobrir outras despesas. Assim, mesmo diante de receitas aparentemente robustas, a limitação legal de uso gera restrições reais e significativas para a execução orçamentária. Compreender essa distinção é fundamental para analisar corretamente a capacidade financeira do município e as razões que nos levaram a adotar, então, as medidas preventivas e corretivas ao longo do exercício. Já respondendo, então, à pergunta número 1, que é a questão do plano plurianual, o PPA 2026-2029, que foi enviado em maio e foi aprovado nessa casa, foi elaborado com base nas premissas de estimativa de receitas e posterior fixação das despesas compatível com essas receitas. Ou seja, é um modelo
perfeito, porque você estabelece as receitas e depois aloca as despesas conforme permitido dentro do volume de receitas. E como é que a gente faz isso? Então, como é que se busca atender essas questões? Primeiro, as metas previstas do plano de governo do prefeito eleito, Adiló de Domênico, e ao planejamento estratégico desenvolvido em conjunto com as atuais secretarias municipais. Quanto ao recorrente discurso de insuficiência de recursos, decorre de um fluxo de caixa projetado no início de junho de 2025. Eu quero complementar que eu comecei meu trabalho junto à Secretaria de Finanças no dia 2 de junho desse ano de 2025. De imediato, nós chamamos, então, a nossa diretoria de contabilidade e pedimos para que me trouxesse o fluxo de caixa. Só para diferenciar de empresa privada para serviço público, o fluxo de caixa é uma previsão do que vai acontecer no caixa no período à frente, que a gente pode estabelecer os meses. Eu estabeleci 6 meses para poder ter uma visão que desse possibilidade de buscar a solução caso a gente tivesse alguma situação. Nós não temos esta figura dentro da coisa, mas nós temos a contabilidade orçamentária, que é um instrumento que se equivale a isso, então, para isso. Assim, mesmo diante de receitas aparentemente robustas, a limitação legal de uso gera restrições reais e significativas na execução orçamentária. Então, voltando lá para baixo, desculpa que eu acabei pulando aqui. Então, na primeira versão do estudo apresentado ao prefeito Adiló, eu enfatizei que, por não adotarmos anteriormente esse método de acompanhamento, seria prudente aguardar alguns meses para consolidar os números, que eu pudesse ter um entendimento adequado do que representavam aqueles números que já se apresentavam com déficit, que infelizmente se confirmaram. A projeção indicou a possibilidade de um déficit aproximado de 80 milhões de reais. Foi quando o prefeito veio a público, uns 3 meses atrás, e anunciou que poderia ter essa situação de déficit orçamentário até o final do exercício. Desde a elaboração da primeira versão, recomendou-se a adoção de medidas efetivas de redução de despesas a fim de assegurar o cumprimento dos compromissos. Porque o fluxo, essa visão que a gente jogou para frente, tanto de receitas como despesas, ele mostrava a possibilidade de haver um déficit. Por isso que a gente começou a fazer alerta. Embora muitas pessoas tenham relativizado a situação, afirmando que, no final, deu sempre certo, entre aspas, entendemos que a gravidade do cenário exigia ações concretas. Por essa razão, em 13 de outubro, nós publicamos um decreto de contingenciamento com o objetivo de minimizar os impactos do déficit fiscal. Agora, uma coisa que é importantíssima destacar a essa casa é que, quando secretarias afirmam não haver recursos, muitas vezes refere-se a projetos que não estão previstos nos seus respectivos orçamentos. Isso é muito, muito importante de ressaltar. Ressalta-se ainda que a LDO e a LOA de 2025, elas foram elaboradas pelas equipes que ocupavam as secretarias no exercício de 24. O orçamento que está sendo utilizado agora é o orçamento que foi elaborado no ano passado pelos secretários que estavam na pasta. E nós temos apenas um secretário que manteve a titularidade, que foi o secretário Paulo, que aqui está conosco. Então, essa questão, então, de novo, eu vou repetir isso para ficar bem evidente. É importante destacar que quando a secretaria afirma que não haver recursos, muitas vezes, na maioria das vezes, refere-se a projetos que não estão previstos nos seus respectivos orçamentos. E aí solicitam uma suplementação orçamentária que muitas vezes não é possível de atender. Então, agora eu vou para o item 2. Então, como se distribui o orçamento entre as secretarias e quais são os critérios utilizados para definir a prioridade de investimento do município? Bom, a Lei Orçamentária Nacional de 25, por que aqui nós falamos do orçamento de 2026, que é a LDO, mas como a falta de recursos acontece dentro desse exercício, presidente, eu estou me referindo ao exercício Questão de 25. de ordem, presidente. Pois não, vereador Ramon. Se o secretário pudesse falar mais próximo no microfone ou aumentasse o volume, que eu não estou conseguindo escutar. Obrigado. Bacana, vou Tá pedir bom. pra técnica a aumentar o volume. Atenção, Segue, agora secretário. capitão.
Perfeito? Então, assim, a Lei Orçamentária Anual de 2025 distribuiu os recursos entre secretarias da seguinte forma. A LOA, a LDO aprovada, preparada em agosto, e depois a LOA de outubro do ano passado, ela previu o seguinte: para a saúde, lá na LDO e lá na LOA, 29,31. Educação, 26,30. Gestão urbana, 10,09. Aqui cabe ressaltar que houve uma mistura, como houve uma criação da Secretaria depois da LDO e a LOA, aqui há uma mistura entre a SEMA e a própria gestão urbana. Trânsito, 9,30, obras, 6,63, finanças, 4,10. Inclui financiamentos e precatórios, por isso que finanças tem um orçamento também. E demais secretarias, 14,27%. Então, repetindo, saúde 29,3%, educação 26,30%, 10,09% de gestão urbana com SEMA, trânsito 9,5%, obras 6,63%, 4,10% para finanças e as demais secretarias 14,27%. Observação, 12 secretarias possuem menos de 2% do orçamento total. Tá? Repito, 12 secretarias possuem menos de 2% do orçamento total. Agora, volto para a LOA de 2026. Como é que foi elaborada a LOA e a LDO, obviamente, porque primeiro a LDO com os programas, depois a LOA com a distribuição entre as atividades. Consideramos os valores efetivamente gastos pelas secretarias nos anos de 23, 24, efetivamente contabilizados, bem como a dotação prevista para 2025, aquela que estava no modelo 2025. A média aritmética foi calculada desses valores e foi acrescida 5,1%, percentual que correspondente à estimativa realista de crescimento da receita do município. Então, novamente, para 2026, qual é a receita prevista? X valor. Quanto que a gente pode alocar de despesa? Agora, é importante ressaltar que quando nós solicitamos às secretarias que enviassem os seus orçamentos, a solicitação superou uma expectativa de 547 milhões acima daquilo que estava para cada secretaria. Então, a gente sentou com cada secretaria, visitou pessoalmente a minha equipe de orçamento, juntamente com o meu adjunto, visitamos todas as secretarias e tínhamos que adequar o valor para ficar dentro, então, da LOA de 2026. O que ocorre quando a gente elabora a LOA, a LDO e depois a LOA? Primeiramente, devem ser asseguradas despesas de pessoal e os contratos permanentes. Somente o saldo disponível pode ser destinado a novos investimentos. Por esse motivo, reforça-se a importância da captação de recursos externos, governamentais ou meios de financiamentos que permitem pagamentos a longo prazo, que permitem que a gente consiga, no longo do prazo, na expectativa melhora de receita, a gente poder fazer isso. O item número 3. Qual é a origem do destino dos principais receitas do município e de que forma é realizado o acompanhamento? Bom, a distribuição já foi lida, então, que é a distribuição orçamentária, e a origem das receitas, as principais fontes de receita do município, aqui em relação à receita corrente líquida. Eu falei ontem com o secretário Micael, ele disse, mas será que não tinha que contratar o secretário de Finanças, de Receita? Eu disse, bom, essa é uma outra fase que depois eles vão decidir. Então, vejamos aqui a distribuição das receitas. ICMS, 20,98% das receitas são de ICM. Fundeb, 13,93%. ISSQN, 13,76%. Imposto de renda na fonte, 7,36%. Fundo de participação dos municípios, 6,3%. IPTU, 6,04%. Vou repetir, IPTU, 6,04%. IPVA, 5,9%. Dívida ativa, 2,76%. ITBI, 2,70%.
e taxa de coleta de lixo 2,47. Aqui nós já chegamos a 82,16 das receitas. Nós temos ainda a COSIP com 1,74, a cota parte da contribuição do salário de educação 0,81, multa de trânsito 0,35, rendimento de aplicações como o Caixa Livre também está negativo, ele acaba ficando abaixo, então 0,28, IPI exportação 0,25. Então esses são os valores acumulados em 2025, são os números que nós estamos até outubro aqui. O acompanhamento orçamentário é realizado com rigor, permitindo o empenho apenas das despesas previstas na LDO e na LOA. Contudo, destacamos que há grande volume de solicitações extraordinárias, muitas vezes referente a despesas imprescindíveis e que não foram previamente orçadas. Há sempre algumas possibilidades que ocorrem fora dessa necessidade. Item número 4, peço só licença para tomar uma água. Informar só aos colegas vereadores que eu vou conceder o tempo necessário ao secretário até que ele consiga concluir as respostas todas conforme o requerimento. Muito obrigado, presidente. Então, as secretarias municipais apresentam frequentemente déficits em seus orçamentos anuais. Como a Secretaria de Finanças atua diante dessa situação e quais são os fatores que explicam a ocorrência desses desequilíbrios? Então, as secretarias frequentemente apresentam demandas essenciais não previstas no orçamento e que, em alguns casos, obrigatoriamente devem ser atendidas. Alguns exemplos, aqui eu estou falando orçamentariamente e Caixa também. Nós tivemos no início do ano, desse ano de 2027, uma liquidação de uma UPA, que custou 7.650.000. Isso não estava previsto, e isso de imediato teve que ser coberto no início do ano. Nós tivemos a nível orçamentário, uma adequação do aterro sanitário, uma obra em torno de 5 milhões, 4 milhões e pouco de geomembrana e 9 milhões e 980 mil, quase 1 milhão de obras. Horas extras, aqui, 2025 até outubro, 60 milhões... Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora Daí. Eu queria pedir só para que ele repetisse o início, porque tanto eu quanto o vereador Fantinel, a vereadora Andressa também, a gente não escutou ali a parte de cobrir o orçamento de 7 milhões, o que custou 7 milhões. Começasse dali de volta, por favor, só para não ficar pendente lá para o final daí as perguntas. Obrigada. Então, eu vou repetir a pergunta desde o começo. As secretarias frequentemente apresentam demandas essenciais não previstas no orçamento, em que, em alguns casos, obrigatoriamente devem ser atendidas. Alguns exemplos do ano de 25. Eu vou citar apenas 3 exemplos. Liquidação da despesa de uma UPA no início do ano. Foi uma liquidação, né, eu não tenho os detalhes porque eu não estava na secretaria, mas depois a gente pode pormenorizar se for solicitado. Adequação do aterro sanitário. Nós tivemos umas solicitações que não estavam previstas e a gente aqui envolve um valor em torno de 4 milhões de geomembrana, que é aquele material que protege o solo, e de obras em torno de 5 milhões. Horas extras, no ano de 2025 até 31 de outubro, 60 milhões, 089 mil, 026 com 31. Eu vou repetir o número para que fique bem registrado. 60 milhões, 089 mil, 026 com 31. No ano de 2024, até dezembro, 80 milhões, 337 mil, 466 com 45. Tá? A Secretaria de Finanças tem mantido firme cumprimento do planejamento e que muitas vezes não atende às expectativas dos secretários, que assumiram compromissos não contemplados no orçamento vigente. O item 5 diz o seguinte: qual a participação efetiva dos recursos municipais nas obras de serviços públicos, considerando que a grande parte dos investimentos de saúde, educação e infraestrutura é financiada por emendas parlamentares ou recursos do governo federal? As emendas parlamentares, de modo geral, não são suficientes para a execução completa dos projetos, exigindo aporte significativo dos recursos livres municipais.
essa participação, que por vezes ultrapassou muito o valor originalmente destinado, precisou ser limitada. O que ocorria? Vinha uma emenda para uma escola de R$300 mil. A Secretaria de Educação enviava para a Secretaria de Planejamento, né, que faz o planejamento, eu preciso fazer aqui nessa escola uma reforma, eu tenho 300 mil. Quem fazia a análise da obra fazia um projeto de R$1 milhão. Então, faltava 700 mil que são cobertos com recursos. Nós agora estamos limitando, estamos, de fato, tentando encaminhar que a emenda seja utilizada no valor que ela foi enviada para isso. Claro que com exceções possíveis, tá? Então, são insuficientes para completa. Então, o mesmo ocorre com diversos recursos federais. Além disso, eu quero deixar bem claro isso, que nos anos de 2024, 2023, 2024 e 2025, o município enfrentou intensos eventos climáticos que são de conhecimento de todos nós, exigindo grande desembolso de recursos livres para atendimento imediato das demandas, sem que todos os repasses prometidos fossem efetivamente recebidos em volume suficiente. Aqui a gente não tem quantificado, mas se precisar a Secretaria apura essas informações. De que forma o município tem planejado a sustentabilidade financeira de suas políticas públicas e quais medidas estão sendo adotadas para garantir a transparência e responsabilidade da aplicação de recursos? Obrigado, presidente. Estamos desenvolvendo um estudo detalhado que permite compreender com clareza e precisão a evolução das receitas, incluindo os impactos da reforma tributária. Nós estamos buscando um estudo completo que nos dê uma visão do ano de 26, 27, 28 e 29, nos próximos 4 anos, de forma que a gente, conhecendo o que pode ocorrer à frente, até pelos impactos da reforma, a gente possa buscar soluções. A evolução das despesas, especialmente folha de pagamentos e contratos, porque elas têm aí novos compromissos, então a gente precisa ter clareza de como esses números se comportarão. Os riscos e projeções futuras. Essa visão integrada é fundamental para a adoção de medidas responsáveis e tempestivas. Seguimos rigorosamente as normas de transparência e responsabilidade fiscal da aplicação de recursos públicos. Cabe ressaltar também que Caxias do Sul sempre foi um município pujante e em constante crescimento. Entretanto, assim como o Estado e a União, que esse ano anuncia déficits a nível federal históricos, né? E também a gente, toda semana, a gente vê que algumas empresas estatais, algumas situações governamentais, elas sofrem atraso de pagamento, de envio, né? Porque o governo federal também está com o seu caixa, vamos usar o termo mais simples, apertado, né? Então, também passou a sentir os efeitos do cenário econômico nacional, ainda com algum atraso. A gente sempre teve a tranquilidade, e essa questão do sempre deu certo, ela era uma realidade do município, que agora se apresenta diferente. É fundamental ressaltar que não se trata de um discurso de escassez, mas de uma constatação técnica que afeta toda a gestão pública. Então, nós entendemos que somente por meio de um trabalho conjunto entre gestores, servidores, setores técnicos e agentes políticos, será possível identificar soluções consistentes, e questões relacionadas à insuficiência de recursos exigem visão coletiva e não individual. A gente precisa trabalhar no conjunto, eu falo do executivo, de todas as secretarias e de todo mundo. Os servidores que conhecem a rotina e a realidade do município têm sido fundamentais em nos alertar constantemente sobre os riscos e cuidados necessários. Aqui, interessante, a minha secretaria é composta de 45 funcionários, 45 pessoas, e somente 2 são CCs, que é o meu caso, e o caso do meu adjunto, que é o Francis. Os outros são todos funcionários de carreira, com longa experiência. Nós temos um corpo técnico bem forte. E outra coisa também, a questão da responsabilidade fiscal, nós não temos tido apontamentos que mostrem que a gente está tendo sendo descuidado disso. Então, agora, para finalizar, eu agradeço a oportunidade, espero ter atendido as expectativas dessa Casa Legislativa.
E eu permaneço à disposição para prestar as informações complementares. Eu solicito que qualquer demanda específica, depois eu possa estar encaminhando, né? O diretor pode me encaminhar, que aqui tem de gravação, é fácil de depurar, e a gente possa, então, estar respondendo via ofício, ou até, se necessário, vir aqui, mas talvez via ofício, presidente, seja o suficiente, informações específicas que os caros vereadores entenderem necessárias. Era isso, presidente. Obrigado, secretário Galafassi. Abertas as inscrições, passo a palavra ao vereador José D'Ambrossi. Senhor secretário, agradecer a sua presença, também os servidores, também nobre presidente, parabenizado pela condução. Eu sempre reiterei que se tem uma qualidade do prefeito Adiló e de quem trabalha com ele, é a honestidade, é ser franco. Alguns números da sociedade, nem os vereadores aqui sabem. E nós ouvimos hoje, por exemplo, de que 14 milhões numa ação condenatória, cuidadores de escolas infantis, eu não sabia, por exemplo. 15 milhões do subsídio do transporte, nós não lembramos nunca. 7 milhões numa rescisão da UPA anterior. 2 milhões a mais nos surtos de H1N1. 2 milhões a mais para cada UPA. Leitos ampliados no Covid, e vamos voltar ao passado e lembrar que o custo continua do município até hoje. Em torno de 15 leitos, e que os 49 municípios ainda não teve formas de repassar recursos para o município. Eu venho falando desde 2021, secretário Galafassi, de que nós, o município de Caxias, poderia um dia chegar ao colapso financeiro devido à questão da saúde. Porque vejam, depois da pandemia, quantos milhares de caxienses não conseguiram mais pagar plano de saúde. Eu quero dizer que essa força-tarefa é de todos nós. Essa força-tarefa é de todos nós, de buscarmos ampliar os recursos do município. Bom, a regularização fundiária entre recursos, sim, precisa ser ampliado. Inclusive, nós do PSB sugerimos 2 secretarias para esse governo, que é a gestão urbana e a Secretaria de Regularização, porque é ali que entra o recurso. Porto Alegre está fazendo uma nova planta imobiliária. Caxias precisa trabalhar nessa questão também. A 6810 está vindo em dezembro para esta casa. E eu espero que a 6810, que é a lei das compensações, os recursos sejam para a infraestrutura. Porque hoje nós, senhor secretário, os que estão aqui, nós precisamos de votos. E ontem, numa visita numa rua, no São Lucas, eu recebi um recado, uma ruazinha de 100 metros. Então, eu espero que a 6810, que é a lei das compensações, venham os recursos para a infraestrutura do município. O senhor sabe o quanto eu lutei para calçar 4 ruas e que nós temos mais de 100 projetos prontos. Bom, para finalizar, eu gostaria de deixar uma pergunta, né? Mas sei do esforço do executivo, sei da responsabilidade. Eu gostaria de deixar a pergunta de que se as atividades básicas, saúde e educação sofrerão cortes. Se as atividades básicas, saúde e educação sofrerão cortes. Mas que bom que o senhor está aqui. Nós estamos na rua todos os dias, e nós queremos que o nosso prefeito Adiló, onde caminhou, possa voltar e dizer: aqui nós
resolvemos mais um problema e conseguimos executar mais uma obra. Obrigado, senhor secretário, obrigado, presidente, e obrigado a todos que estão aí, o Cassina, o secretário Paulo, a Grégora, o França, a todos que nos atendem muito bem todos os dias. Obrigado. O vereador D'Ambrós, passa a palavra ao secretário para a resposta do vereador D'Ambrós. Vereador D'Ambrós, respondendo pontualmente. Saúde, não faltou, não foi cortado nenhum recurso, muito pelo contrário, nós estamos suplementando, já fizemos, até o mês passado foi possível, quando eu falo fechamento de outubro, né? Fechamento de setembro, com recursos da Secretaria. No final do mês de outubro, nós tivemos que alocar alguns recursos para poder complementar, principalmente, o pagamento dos hospitais. Tá? E eu quero aproveitar para falar sobre essa questão, quando a gente fala de contratos. Aqui a minha logística não é tão... Só para a gente ter uma ideia, nós, quando começa o mês, até o 8º dia, colocamos na mão do Virvi, Clínica Paulo Guedes, Hospital Geral, Hospital Pompeia, Ideias, que é a empresa que administra as UPAs, que me causou surpresa, que foi comentada aqui por um vereador, que não estão pagando salários. Então, os pagamentos, por exemplo, do Virvi até o 8º dia, da Clínica Paulo Guedes é 30 dias, do Geral é o 8º dia, e Pompeia, subvenção do Pompeia é o 8º dia, e também 4º dia, então, são as UPAs. Então, nenhum recurso nós buscamos de outras secretarias, remanejamos para que a gente pudesse estar com os pagamentos dos hospitais em dia. Tá? A gente absolutamente teve nem em educação, e em educação, até o momento, a própria secretaria remanejando o seu orçamento, que é gigante, né, que são os 2 orçamentos que fazem mais do que 50% daqui, eles não tiveram absolutamente nada. Nós agora só temos que aguardar a virada do mês de dezembro agora para ver como é que a gente fecha essa conta dos hospitais. Então, o total dos hospitais são 34.960, que é até o 8º dia do mês, sendo que 2 são subvenção e é pago antes. Eu não sei se respondi a sua pergunta, vereador. Obrigado. Secretário, com a palavra, vereadora Estela Balardim. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Senhor secretário, obrigada por estar aqui nessa casa, por estar fazendo essa explanação. Eu acho muito oportuno e importante nós estarmos discutindo o orçamento do município, mas eu quero me deter em algumas questões, e uma delas começa muito pelo que o vereador D'Ambrós falou, que é de nós nos empenharmos em buscar recursos, e eu acho que isso é um esforço coletivo dos vereadores desta casa. Temos a grata felicitação de ter 2 deputados federais em Caxias do Sul, a deputada Denise e o deputado Marcon, e eu quero especificamente falar das emendas da deputada federal Denise Pessoa, que são diversas emendas desde 2023 aportadas e muitas não executadas no município de Caxias do Sul. E a gente vê que sempre tem, inclusive ao passar dos anos, uma crescente na reclamação de que os recursos eles não são o suficientes para a execução das obras, mas daí quando a gente tem... a gente consegue estes recursos, muitas vezes faltam projetos, verbas do governo federal, inclusive, que foram perdidas por falta de projetos. Há projetos que foram apresentados que, se executados na época, custariam X valor e o aporte da prefeitura seria pequeno, seria ínfimo. E, com o passar do tempo, por ineficiência... ou, de fato, é isso. Eu fico pensando se há uma questão política, por ser deputados de oposição, ou se é, de fato, por uma questão de incompetência mesmo da gestão de conseguir gerir esses recursos que são oriundos das emendas. Então, aqui eu separei algumas. A gente tem parado, desde 2024, as reformas da UBS, desvio riço,
São Vitor Coab, Cruzeiro, Bela Vista, Sagrada Família e Campos da Serra. A gente tem diversas emendas na assistência social que estão paradas. A gente tem emendas no turismo que estão paradas, emendas no esporte e lazer. Na educação, eu quero fazer o destaque para a Escola CIS Brasil e 7 de setembro, que estão com emendas paradas. A gente tem a pavimentação da Rua dos Brilhantes, que agora contém na LDO do município, através de uma emenda aprovada nesta casa, mas... Rua dos Brilhantes, mas tivemos acesso a um vídeo que mostra que uma moto do SAMU não conseguiu chegar a uma moradia nesse final de semana, não conseguindo prestar atendimento. Então, desde 2023, essa emenda foi empenhada para o município e, em 2025, o SAMU ainda não consegue ter acesso às moradias. E, em questão do asfaltamento aqui, eu separo 8 asfaltamentos em diversos pontos da cidade que estão com recurso empenhado, mas que estão parados. Então, só relacionado à questão das obras, são 13.522.220. Então, de fato, é um valor significativo, vereador D'Ambrós, um valor que demonstra o nosso empenho, sim, em buscar recursos, mostra o compromisso da deputada federal Denise Pessoa, mas, de fato, nos deixa com essa dúvida de como que a prefeitura está conseguindo organizar isso. Em relação à questão da LOA, a gente vê que é muito pequeno o crescimento nas obras e que, portanto, não consta as reformas necessárias no Ordovás para adequação, inclusive, para cadeirantes nos banheiros. As pessoas cadeirantes com alguma redução de mobilidade não podem ter acesso ao centro cultural da nossa cidade. Quando eu fiz essa solicitação na audiência pública que tivemos aqui, foi dito que não tinha projeto, não tinha solicitação de projeto por parte do Ordovás. Mas falando com a secretária de Cultura, foi feito, inclusive, um aporte financeiro da Secretaria de Cultura para a Secretaria de Obras, para a realização da obra do Ordovás. Então, eu acho que é importante a gente conseguir ajustar e ver aonde que não está encaixando essa obra que é tão necessária. E em relação à última pergunta, ao reajuste contratual da maternidade do Virvi, venceu já na metade do ano e o reajuste contratual ainda não foi feito. Eu gostaria de deixar esse questionamento de quando que será feito esse reajuste tão importante para a maternidade do Virvi. Obrigada. Obrigado, vereadora Estela Balardim. Secretário Galafaz com a palavra. Vereadora Estela, eu vou afirmar categoricamente, tá? Afirmo categoricamente que a questão das emendas absolutamente tem qualquer questão política na sua aplicação. Por um período de 2 meses, as emendas estavam na minha secretaria, mas nós, por uma reorganização interna, acabamos transferindo o pessoal de captação para a CEPLAN. Então, hoje, essa toda estou lá. Mas, depois, se a senhora quiser me passar todas elas que a senhora tem dúvida, que aí fica fácil, eu vou fazer um ofício respondendo, teoricamente, vamos dizer assim, respondendo tecnicamente cada uma delas, para poder ficar claro. A outra questão, a Rua dos Brilhantes, pelo que eu conheço, escutei, tem várias desistências de empresas, e agora uma 7ª e a Caixa tem que liberar. Então, de fato, tem algumas coisas que atrapalham aí. Mas depois eu respondo. Quanto a eu respondo, então, essas questões mais... que aí fica aberto, todas elas, para a senhora ficar... para todos os vereadores terem a mesma informação. Quanto à questão do reajuste que você se refere, que a senhora se refere, perdão, do Virvi, esta foi uma decisão operacional que foi tomada pela gestão de saúde à época de não fazer o reajuste. Nós jamais, Secretaria de Finanças, quando nós tomamos conhecimento, nós imediatamente nos posicionamos porque tinha um decreto do ano passado que tinha que diminuir 10%
de despesas e nós adotamos essa medida. Absolutamente, nós recomendamos que isso fosse feito. Estela, vereadora Estela, contratos têm que ser cumpridos, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Então, absolutamente, essa foi uma decisão da época que o agora secretário Rafael, quando esteve conosco, na primeira conversa, a gente já falou, já passou essa informação a ele. Claro, aí você vai dizer, mas então como é que isso vai ser resolvido? A secretaria vai ter que calcular isso, porque é feito lá, e depois a gente entender com que recurso a gente vai pagar isso, porque provavelmente os recursos foram utilizados para outras despesas, tanto que nós estamos suplementando esse mês para fechar os hospitais que vão ser pagos até o 8º dia. Nós já suplementamos algumas verbas, ainda tem alguns ajustes, mas a gente efetivamente não vai deixar ninguém fora disso. E também a questão então, essa questão ficou ok, das emendas já falei, e dessa do ajuste da maternidade, então, é uma questão da secretaria, não foi absolutamente uma definição de finanças, embora foi uma opção feita à época para manejar os recursos, talvez de uma outra forma lá. Tá bom? Outra questão, a senhora comentou da FAS. Não, a senhora comentou que emendas também da assistência social, né? Algumas emendas. Então, as emendas gerais, elas são tratadas lá na CEPLAN agora, pela diretoria de captação. Mas, tanto a FAS como a saúde, elas administram as suas... Me parece também que a educação administra as suas emendas. Não sei que o pessoal pode me confirmar, não estou vendo. Francis, a educação e saúde administram as próprias emendas, né? Saúde, sim. Educação é nossa. Mas a saúde, sim, e a FAS também. Agora a FAS, com a mudança, talvez mude isso. Mas elas têm gestão direta em cima das suas emendas. Espero ter respondido. A questão do Ordovás entra... Como eu não tenho conhecimento específico, a senhora, depois eu lhe respondo, então, junto. Tá bom? A senhora me passa, que daí eu mando no ofício com todas as informações para todo mundo. Muito obrigado, vereadora. Obrigado, secretário Galafaz. Com a palavra, a vereadora Sandra Boneto. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, secretários que estão aqui acompanhando. Bom dia, secretário Galafaz. Bom dia a quem nos acompanha pelas redes sociais de casa. Então, eu tenho 3 perguntas, né? E a gente sabe que a gente está num momento em que não temos recursos. Isso todo mundo sabe. Então, se a gente não tem recurso, eu acredito que não existe almoço grátis. Se não existe almoço grátis, eu gostaria de saber quem pagou o jantar do dia 28 de novembro, no Salão da Nossa Senhora da Saúde, um jantar para mais de 500 pessoas. Porque se a gente não tem dinheiro, a gente não dá jantar gratuito para ninguém. O jantar daí tem que ser por adesão. Segunda pergunta que eu faço. Eu gostaria de saber a questão das horas extras dos nossos funcionários. Como está esse gasto? Que valores estão sendo gastos na questão de horas extras? E outra questão também é que o nosso interior está sem cascalho. Se está sem cascalho, que a gente não tem cascalho agora, que a gente vai iniciar a safra da uva, as estradas estão daquele jeito, né? E a gente vê cascalho bastante aonde o prefeito vai inaugurar uma obra. Aonde o prefeito vai inaugurar uma obra, entregar alguma coisa, certamente tem cascalho. Isso aconteceu lá na comunidade de Mangueirinha. A gente se perdeu para chegar lá para representar a Câmara, mas eu disse para a motorista, sigamos o cascalho novo que a gente vai chegar. Dito e feito, a gente chegou. Mas, então, tem cascalho onde vai ser inaugurado uma obra e não tem para a nossa comunidade, para escoamento de produção. Então, eu gostaria de saber quanto cascalho é utilizado no município de Caxias do Sul. Quanto foi utilizado do início do ano para este ano e quanto foi utilizado nos anos anteriores. Então, essas são as 3 perguntas e muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra. Secretário Galafaz, com a palavra. Obrigado, vereadora Sandra.
Quanto ao jantar do dia 28/11, não tenho conhecimento, vou responder depois, tá? Eu peço aqui, depois vai ter, eu acho que tem uma transcrição, e se o diretor da casa conseguir colocar, eu vou responder a informação que tiver lá conosco, nós vamos responder. As horas extras, então, eu posso falar sobre elas, que é o seguinte: nós temos aqui a informação por secretaria, a gente acaba tendo uma apuração, e nós tivemos esse ano, até o 30 de outubro, o gasto total de 60.089.026. Até outubro. No ano passado, nós tivemos um gasto de 80.337.466. Esse apelo tem sido feito praticamente semanalmente pelo próprio prefeito Adiló. E se observarem também o nosso decreto de contingência, que foi feito no dia 13, por que a gente fez o decreto no dia 13? Porque logo que fechou o mês de setembro, se a gente esperasse até mais um mês, poderia acontecer de algumas coisas a gente não conseguir. Então, lá no decreto do dia 13 já tem uma determinação, mas eu confesso, vereadora, que é bem difícil debater nesse assunto, que inclusive tem secretários que acabam ficando chateados, porque aí tem um comitê lá para liberar alguma coisa extra, e quando a gente não libera. Então, assim, é uma briga do prefeito Adiló, e eu digo para a senhora, com toda a tranquilidade, e disse isso para o prefeito semana passada, se nós tivéssemos, presidente, metade das horas do ano passado não gastas, e se nós tivéssemos metade do dinheiro desse ano, nós estaríamos com o nosso caixa em dia, que só nesse item a gente poderia estar. Segunda questão, então, das horas extras já está respondida. A primeira eu não sei, de fato. E o terceiro, do cascalho, a gente tem esse levantamento, a gente vai mandar as informações junto com a coisa. Eu vou avisar o secretário de obras, nós temos essa informação e a gente vai colocar nesse ofício que vai ser enviado para cá. Tá bom? Obrigado, secretário Galafaz. Com a palavra, vereador Sandro Fantinel. Obrigado, presidente. Senhor secretário, é só algumas dúvidas aqui, mas como talvez foge até um pouco, mas como a Finanças paga as despesas de todas as secretarias, né? Controla o gasto de todas as secretarias. Eu gostaria de saber quando é que a gente vai ter uma solução na questão da Secretaria do Planejamento. A pergunta é, por que quem administra a Secretaria do Planejamento permite que, se veio uma verba de 300 mil para fazer uma pequena reforma na escola, o cara tem que fazer um projeto de 1 milhão? Isso é falta de profissionalismo. Eu fiz engenharia, não tive a graça de me formar por questões econômicas, mas tenho conhecimento de 27 anos em questão de obras. E a pergunta é essa: se eu tenho 300 mil, eu não posso gastar 350. Eu tenho que ser profissional ao ponto de fazer um projeto que caiba dentro dos 300 mil reais. Depois, se passar 10 mil, 15 mil, ou 10 mil, 15 mil a menos, isso faz parte do mais sim, mais não, né? Mas isso, eu vejo que pela fala que o senhor fez, isso é de praxe. Vira uma emenda de 500 mil e fazerem um projeto de 1 milhão ou de 1,5 milhão, e aí a prefeitura tem que bancar o resto, ou se ela não bancar o resto, não sai a obra. E isso está gerando uma certa indisposição, senhor secretário, junto aos deputados que estão enviando as emendas. Porque eles dizem, não, então não vou mais mandar emenda para Caxias do Sul. Porque se eu mando uma emenda de 1 milhão, eles que gastem 1 milhão em cima daquilo. Eles que façam um projeto que caiba 1 milhão. E não um projeto que caiba 2. Então, isso eu não vejo luz no fim do túnel há muito tempo. Eu estou aqui pela segunda legislação e até o presente momento eu não vi uma mudança nesse setor, nesse tipo de quesito. E eu nem quero entrar no mérito, secretário, da demora que os projetos têm. Eu nem quero entrar nesse mérito. Que dentro dessa casa, eu acho que é unânime com os colegas, que a gente já falou várias vezes, que se não dão conta, que contratem uma terceirizada, mas nós precisamos que tenha projeto, caso contrário, nós não podemos ir buscar recursos. E queria concluir
também com a fala da vereadora Sandra, na questão das horas extras. O que eu vou falar para o senhor agora, e até aqui é uma falta minha, e eu assumo a minha falta, né? Não fui eu que fui fiscalizar, foi o povo que denunciou. Muitas pessoas, muitos moradores me ligando e me dizendo: durante a semana, tu não vê as máquinas trabalhando, os caminhões girando. No sábado e domingo é um sobe e desce. Então, quem é que está controlando isso? Eu gostaria de saber quem é da prefeitura, qual é o setor responsável para fiscalizar, a parte os vereadores, que é uma fiscalização separada, né? A parte da prefeitura, quem está fiscalizando isso? Porque é um festerê no sábado e domingo. E durante a semana eles chamam, o pessoal não vai. Então, seriam essas perguntas, senhor secretário. Obrigado, vereador Fantinel. Secretário com a palavra. Aproveitando responder para a vereadora Sandra, que perguntou sobre o jantar, recebi a informação de que foi pago pela PPP e não foi pago pelo setor público, tá? Recebi agora a informação. Vereador Fantinel, o senhor bateu no ponto exato. A partir do momento que eu sentei na secretaria em 2 de junho, cada emenda que chegou para mim e com um valor que a gente tinha que suplementar, eu devolvi. Nós tivemos um exemplo agora na ação social, o Cadore, o secretário, esteve conosco, a gente tinha 2 emendas que quando foi enviada a primeira vez, aqui eu vou só separar. A CEPLAN passou a puxar essa questão de projetos no meio do ano, praticamente. Tinha um setor lá de projetos que não respondia para a secretaria, era um setor separado. Então, a CEPLAN hoje sim cuida dessa questão. E nós passamos, então, a fazer o seguinte: se a emenda vem de 300 mil para arrumar o telhado, é o tanto quanto essa emenda tem que fazer. Mas ela tem que andar rápido, eu concordo com vocês. Tem que ser célere essa questão, porque o dinheiro já está garantido, é só fazer. Então, era feito dessa forma. Na medida em que tem chegado à nossa secretaria solicitações, então, para que sejam dotados valores maiores, a gente tem devolvido. Aí aconteceu, por exemplo, com a secretaria vou repetir de novo, com a secretaria, com a SMEL, que é a secretaria lá de Esporte e Lazer. A gente pediu para refazer o projeto, devolveu e disse: nós não vamos liberar fora da emenda. Então, eles foram lá e disseram assim: olha, a gente consegue fazer para poder atender, ainda precisa de um valor. Então, a gente buscou um valor vinculado que permite que a gente consiga complementar, que nesse caso era possível, essas 2 emendas andaram. Mas, de fato, anteriormente, quando vinha uma emenda, era encaminhado para o setor ia fazer o projeto ideal, ia fazer o ótimo. E, às vezes, o ótimo é inimigo do bom e daquilo que tem que ser feito. E a emenda, eu concordo com o senhor e concordo também com a vereadora que comentou, a emenda tem que ter celeridade. Aqui foram citadas algumas obras que, com certeza, é dinheiro vinculado. O dinheiro vinculado é tranquilo, nós não temos problema nenhum com a questão do vinculado, que são valores que estão depositados em fundos, em contas específicos. Então, essa resposta é a questão. E essa questão das horas extras, eu, de novo, vou repetir aqui, o prefeito Adiló, praticamente todas as reuniões de secretários que acontecem às segundas-feiras, aqui o líder, aqui o representante, né, o Daniel, ele acompanha, o prefeito Adiló tem cobrado isso, mas tem sido uma cobrança inglória, porque é uma indústria essa questão. Então, nós vamos ter, sim, que enfrentar de frente, né? E a responsabilidade, vereador, é de cada secretário, porque é ele que autoriza. Mas também o mecanismo de autorizar horas, eu confesso para o senhor que ele facilitava essa questão, porque eu podia solicitar, porque a gente está mudando isso, eu podia solicitar no dia 10 desse mês, aquilo que eu queria fazer o mês que vem. Ora, quando eu me deparo, chego na minha secretaria, eu vejo que é a secretaria, por sinal, que menos horas fez dentro da coisa. Até não tem nem o porquê, né? Mas é a secretaria, eu afirmo categoricamente, que é a que menos fez. Mas eu fui olhar que as mesmas pessoas tinham as mesmas horas. Na hora, a gente... Então, assim, ó, a gente, às vezes...
a gente se depara com essa situação. Eu sou um secretário que vem de área técnica, eu tenho que ser politécnico, né? Que a gente fala aqui do político e do técnico se mistura. Então, eu estou dizendo que agora eu sou um secretário politécnico, né? Mas a gente tem batido muito forte nessa questão e também na comissão que instituiu a questão de contingenciamento, a gente tem lá um número específico de horas, a gente pediu uma redução de 50%. E qualquer pedido extra tem vindo para nós e tem negado todas elas. E não quero dizer que não causa um pouco de furor entre os secretários, porque eles gostariam de fazer. Mas a gente está batendo forte nisso. O prefeito Adiló tem cobrado muito essa questão da gente e a gente precisa realmente de uma solução, porque não faz nenhum sentido. Eu me incluo nisso, tá? Do secretário Galafassi, eu passo a coordenação dos trabalhos à segunda vice-presidente Andressa Marques, para que eu possa me manifestar. Vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Só um minutinho, presidente. Só segura, por favor. Bom dia, secretário, novamente bem-vindo. Eu tenho vários questionamentos, vou me ater às perguntas sem muitos comentários. Eu sou professor, secretário, e a maioria da população, e gosto sempre de dar uma compreensão didática daquilo que eu falo para que a população entenda, especialmente quando nós falamos de números robustos, zeros, cifras, bilhões. Então, de forma didática, eu gostaria que o senhor explicasse à população caxiense onde estão os limites e as dificuldades orçamentárias da segunda maior cidade do município de Caxias do Sul. Segundo questionamento, eu queria perguntar se o senhor sabe onde fica a ocupação Triquês, o Beco do Chamixunga e a Chapa no Coesp. Queria me dizer se o senhor sabe onde ficam esses lugares. Beco do Chamixunga, ocupação Triquês e a Chapa, se o senhor sabe onde ficam esses lugares. E depois, de que forma que o orçamento apresentado pelo senhor impacta na melhoria ou não da assistência social, da educação, da saúde e das obras nesses lugares. Pergunto ainda, nós temos acompanhado uma fala reiterada da gestão municipal de que a colcha é curta, de que não existe almoço grátis. Então, a minha pergunta é, quais são as ações para ampliar o orçamento do município nos devedores? Nos pequenos devedores, lá no FUNCAP, nesse povo pobre que deve, a gente já vê alguma movimentação. Mas eu gostaria de saber se o senhor poderia apresentar para essa casa a lista dos grandes devedores do município, os grandes valores, maiores. Precisamos saber quem são e quais são as ações de cobrança dos grandes devedores. Ainda, sobre as emendas parlamentares. O senhor falou aqui de que o município tem uma questão financeira, e aqui eu cito a deputada federal Denise Pessoa e o deputado Marcon. Nunca a cidade ganhou tanta emenda parlamentar. Eu aqui, como presidente do parlamento, libero solicitações para Brasília e os vereadores têm se esmerado. É deputado estadual, é deputado federal, é senador nessa cidade colocando dinheiro e quantia estratosférica. Queria ser prefeito para governar com tanta emenda parlamentar. Mas o senhor fala das contrapartidas, de que mandam uma emenda e de que o município tem que colocar contrapartida. A minha pergunta é, o município não vai querer emendas que ensejam contrapartidas? Objetivamente, nós não vamos querer emendas em que o município tenha que despender contrapartida, talvez num percentual de 50%. A orientação vai ser que os vereadores, deputados e lideranças políticas não peçam emendas que o município tenha que despender contrapartida. Ainda, o senhor referiu que a sua secretaria é ocupada quase que exclusivamente por servidores de provimento efetivo. Também sou. Sou da educação, não sou da sua secretaria ou do centro administrativo. Presumo que os seus servidores, muitos deles, ensejem ou necessitem de horas extras. A minha pergunta é, o senhor fala de 60 milhões, lembrando do ano passado, né? Foram 60 milhões no 2024, considerando chuva. Desculpe, 80 milhões, 60 é agora. Considerando a chuva, catástrofe,
tem que pagar hora extra porque as pessoas não vão trabalhar de graça. Bom, qual vai ser a solução se o gasto de hora extras é muito grande? Contingenciamento. Isso vai ensejar o corte de algum serviço, já que o senhor fala que o valor de hora extra tem aumentado tanto? E ainda, qual é o percentual do valor da hora extra na previsão do orçamento total do município? Se nós fizermos 90 milhões de hora extra, considerando que a cidade fica bonita, lixo recolhido, cascalho, habitação, tudo, com esses gastos exacerbados dos nossos marajás servidores, podemos ter cortes de serviço? Ainda, eu gostaria de saber sobre o motivo do atraso dos salários dos CCs. Gostaria de saber se, na data do mês de corte, se não havia dinheiro em caixa. E pergunto, dado o problema orçamentário, os servidores municipais de Caxias do Sul poderão ter os seus salários atrasados? Objetivamente, eu quero saber disso. Que na Câmara nós não temos, todo mundo recebe em dia. Então, acho que eram esses os meus questionamentos. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carinhato. Com a palavra, secretário Galafaz. Obrigado, secretário. Presidente, perdão. Eu não conheço a ocupação Triquês, não conheço Xamixunga e esse outro local, até porque me parece que isso não faria, para mim, para a gestão da Secretaria de Finanças nesse momento, não faria nenhum sentido. Mas eu prometo para o senhor que eu vou pedir para alguém que conhece me levar para conhecer, talvez seja interessante para mim poder me deparar com uma situação. Essa questão. A questão do orçamento, a questão da assistência. Aqui nós não comentamos a assistência, que assistência e Câmara são tratados de forma separada, nem colocamos do percentual aqui. O mesmo critério para assistência social foi feito de manter os valores de 23, 24 e a dotação de 25 e mais 5% para 26, tá? Então não teve absolutamente. Quando o senhor pergunta se essa questão obras tem essa distribuição que está feita aqui, que sinceramente eu não tenho certeza absoluta, ainda não tenho certeza pelos números que eu conheço que são suficientes de fato. Será que a gente não teria que remanejar de um lugar para outro? Mas como eu tenho 12 secretarias que têm uma participação bem abaixo de 2%, fica difícil até esse remanejamento, né? Essa relação de devedores, sim, eu vou providenciar. Não é da minha secretaria, é da Secretaria de Receita, mas a gente providencia. Tal. E essa questão das emendas é assim, absolutamente o discurso é que não venham emendas. Muito pelo contrário, nós temos que ter celeridade naquelas que vêm e enfrentar o valor daquelas que precisa. Mas o fato é o seguinte, a gente pega uma situação, eu chego na secretaria e me deparo com uma situação de que muitas coisas estão trancadas porque elas não conseguem fazer, a gente não consegue. Contra a contrapartida, que ela é, em algumas situações, ela é até um determinante, absolutamente contrapartida determinada foi desobedecida. Aqui, quando a gente fala de contrapartida, vamos dizer assim, ele manda 300 mil e diz assim, tem que ter uma contrapartida mínima de, me parece que é uma emenda de 300, seria 32 mil reais. Não tem problema nenhum, absolutamente. O que eu falo é você ampliar o escopo do tamanho que vira 3 vezes a emenda, a gente não consegue atender. E aí tranca. Então, é isso que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo, presidente? Com que aquelas emendas que entrem, a gente já toma uma decisão. Dá para arrumar o telhado? Dá. Quanto precisa mais? Olha, precisa mais 100, 200 mil. A gente tem recurso vinculado que a gente pode utilizar, mas tomar decisão rápida. Eu tenho procurado conduzir dessa forma e a minha secretaria. Claro que hoje ela está na CEPLAN, a execução, mas tudo que vem para a gente, porque nada passa sem passar lá pela gente. Então, absolutamente aqui, eu quero tornar público, eu sou testemunha do trabalho que a deputada Denise
faz por Caxias do Sul. Eu converso muito com o Jorge Andreassa, que é o assessor dela. A gente sempre está de portas abertas para atendê-lo, de uma gentileza única e de uma serenidade. Ele tem propriedade naquilo que ele faz. O Marcão também, as emendas que vieram, muito pelo contrário, presidente. A gente deve incentivar que venha ainda mais, mas a gente tem que ter, sim, uma celeridade. Eu assumo que a gente precisa, como poder público, ser um pouco mais firme nessa questão de aplicar logo, de fazer logo. A vereadora também, Estela, comentou sobre isso. O impacto das horas extras, eu não tenho ele sobre percentual, mas eu vou fazer depois e lhe mando, tá? Que aí fica mais fácil da gente entender. E o motivo do atraso dos CCs, naquele mês específico, nós tínhamos, o mês anterior, colocado eu mesmo entrei em contato com o Hospital Virvi e o Hospital Pompeia, com as duas diretoras. Eu fui, antes de entrar em contato com o Carlos, conversar com o secretário Rafael, que ele até falou, deixa que eu entre em contato. Eu disse, não, eu ligo para elas. Eu liguei e disse, eu não posso pagar hoje, posso pagar depois de amanhã. E a gente fez isso. Nós tínhamos um desencontro e, de fato, não tinha como fazer. E aí, no mês seguinte, quando a gente foi fazer a previsão do caixa ali, do fechamento, a gente entendeu que se a gente conseguisse segurar naquele momento esse valor dos CCs, foi uma decisão tomada em conjunto com a Secretaria da SMAT, né, com a secretária Grégora, e também com total conhecimento e anuência do prefeito Adiló, a gente fez essa opção de apenas os CCs fazer esse pagamento. O senhor tem razão, a Câmara já tem o seu valor, ela não precisa fazer isso, muito pelo contrário, ela tem um valor que suporta com tranquilidade e nunca tem essa questão. A diferença, aqui é importante responder, a diferença que a Câmara, ela já tem um valor que é enviado todos os meses, dentro da previsão combinada no início do ano, e aí ela se comporta, o caixa aqui funciona de forma diferente. A minha grande preocupação, presidente, para a última questão sua, é justamente não atrasar salário dos servidores. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque o servidor é a base. Nós somos 7 mil ativos na prefeitura, e aqui, quanto a menor possibilidade. Então, todas essas medidas, todas essas preocupações, esse discurso de escassez, ele é no sentido da gente, como a ultimíssima opção, fazer isso. A gente, esse mês já cumpriu, o mês de novembro, de novembro já foi cumprido, e agora nós estamos trabalhando para fechar o próximo mês. O mês de dezembro se comporta um pouco diferente nos caixas também, porque você tem ponto facultativo, uma série de coisas, mas a gente tem feito acompanhamento e nós aprimoramos também, que a partir de agora, está aqui o Daniel, que é lá da contabilidade e a minha diretora, de que o fluxo de caixa, que era só mensal, tinha uma visão geral, a gente tem ele diário. De fato, o que pode acontecer tal dia. E eu quero explicar uma diferença que faz, que é administrar um fluxo de pagamentos na prefeitura, num ente público, já estive secretário 7 meses também em Farroupilha em 2020, e numa empresa. Quando eu faço o fluxo de uma empresa, eu vou em busca de recursos para cobrir a diferença que falta. Então, eu tomo providências, eu posso alongar por um momento um valor para pagar lá. Na empresa pública, você não tem uma forma de poder fazer, a não ser diminuir a despesa. E a despesa é inercial. É como quando você para o ônibus, quando ele freia, aqueles que estão descuidados aqui, eles vêm. A despesa tem um pouco desse comportamento. Então, a gente tem insistido muito com os secretários, outra coisa, o cumprimento rigoroso dos prazos, né, de pagamento. Quer dizer, a emissão da nota, a gente tem tantos dias para pagar, isso é contratual, mas tem algumas situações que já vieram para essa casa, que eu, inclusive, respondi, que
não consegue emitir a nota para fazer 30 dias de pagamento. Eu vou falar aqui das escolinhas, tá? Que é um assunto que já esteve aqui. A vereadora Daiane, acho que comentou esse assunto, que veio uma preocupação. Eu estive com o Simpré, eu estive com a secretária, e a gente entendeu que lá na origem da causa, na forma de computar as presenças, a gente podia fazer. Então, o que eu tenho feito? Por experiência que eu tenho, junto com a minha secretaria, buscado em todos os processos que chegam até a gente, ver o que a gente pode fazer de mais célere, de mais firme, que possa impactar positivamente. Mas eu afirmo categoricamente que eu não gostaria de ser marcado como secretário que vai atrasar salário de Caxias. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande daqui para frente. Eu tenho uma visão de dezembro ainda, a visão desse mês ainda névoa. Nós temos um janeiro e fevereiro já mostrando uma questão melhor de caixa, né? Mas a gente tem que fugir da possibilidade de ter que recorrer ao atraso dos servidores. Então, o fluxo de caixa é um monstro, né? Que foi a primeira coisa que eu pedi quando eu cheguei, que se enxerga aqui, o senhor vai enxergar que até maio do ano que vem, mas veja bem, dezembro, aquela provisão inicial de 80, estava em 68 agora no final do mês. Estão muito preocupados. Janeiro sobra 33, fevereiro 15, mas março já falta 21. Então já estou preocupado com março, porque dezembro vou ter que fechar de uma forma ou outra. Então, assim, Caxias do Sul sempre teve recurso. Sempre teve recurso e tal. E quando foi feito essa análise, mas o que está acontecendo? Mas uma série de fatos anteriores impactaram nessa questão do recurso livre. Por isso que a gente tem essa situação. Espero ter respondido. Fico, então, só com os maiores devedores para responder. Obrigado, secretário Galafas. Presidente Lucas, uma questão de ordem. Pois não. Um esclarecimento da mesa. Nós podemos apartear os outros vereadores aqui ou não? Obrigado. Obrigado. Com a palavra, vereador Capitão Ramon, da tribuna. Mais um pouquinho. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, secretário. Primeira pergunta. Houve um aumento significativo da contratação de cargos de confiança em relação ao ano de 2023 e 2024? Segunda pergunta. Qual foi o real motivo que levou ao parcelamento dos salários dos cargos de confiança? Terceira pergunta. Durante a campanha, o então prefeito municipal, ele falava sobre um caixa. E aqui não sou eu que falo, é ele que fala. Apertávamos o cinto, fazendo todos os ajustes, e hoje, com muito orgulho, eu posso anunciar que nós temos 253 milhões de saldo positivo. Nós apertávamos o cinto, fazendo todos os ajustes, e hoje, com muito orgulho, eu posso anunciar que nós temos 253 milhões de saldo positivo. Nós apertávamos... Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. É o prefeito Agiló. Só um minutinho, vereador Cristiano. Pois não, vereador. Eu vou pedir para a assessoria legislativa, para o Rodrigo vir aqui, por favor. Pois não, vereador Cristiano. Beck. Eu quero invocar o artigo 20 do inciso 2, a linha F, manter-se no assunto, dado que para o secretário Galafassi foram enviados questionamentos para que ele viesse preparado para fazer as respostas. No entanto, os nobres colegas estão saindo da pauta enviada ao nobre secretário. Eu vou pedir que o vereador Ramon se atenha ao presente requerimento. Segue, vereador Ramon, com a palavra. Durante a campanha, o governo falou de 253 milhões de caixa livre. Eu gostaria de saber se realmente esses 253 milhões estavam em caixa livre disponível. Que mês foi isso? Ele anunciou durante a campanha, acredito que foi outubro. Né? Segundo turno da campanha. Outro ponto, o senhor falou que foi gasto muito dinheiro nas enchentes. Olha, é um sinal. Foi gasto muito dinheiro nas enchentes. Não, tudo bem aqui, não me corta. Foi gasto muito dinheiro nas enchentes. Eu gostaria de saber quanto foi gasto nas enchentes oriundos do município de Caxias do Sul. Outro ponto. Quanto que a Prefeitura de Caxias do Sul paga de aluguel mensal para manter os órgãos municipais em locais que são contratados? E
Agora, continuando. Secretário, nós ouvimos falar diversas vezes que não tem dinheiro, e não tem dinheiro. Nós temos que pensar outras formas de fazer gerar dinheiro. Isto é, o que eu estou falando aqui. Hoje o município de Caxias do Sul enterra cerca de 353 toneladas de lixo por dia. Foram investidos para construir o aterro, então aterro sanitário, cerca de 190 milhões de reais do município de Caxias do Sul. Nós recebemos aqui, em dada semana, um senhor de uma empresa e ele falou o seguinte: eu consigo reciclar praticamente 100% do lixo da cidade de Caxias do Sul. Questão eu só de ordem, preciso de uma presidente. oportunidade. Pois não, vereador Daniel Santos. Artigo 20, manter-se no assunto e questão do lixo ou o que se faz na reciclagem ou outras pastas, cabe questionar as devidas pastas. Sobre o andamento dos aterros, não é o secretário Galafassi que tem que responder. Então, acho que tem que se deter a ser objetivo ao que diz a respeito a pasta do secretário Uma Galafassi. questão de ordem, presidente. Vamos lá. Nós temos um requerimento, os colegas vereadores estão formulando as suas perguntas. Aqui nós já tivemos colegas da base do governo que preambularam os seus questionamentos baseados em dados. Eu conto com o bom senso dos colegas que estão formulando as perguntas. O secretário convocado, aqui a convocação e as respostas são do tema do requerimento referido, e ele pode ou não se manifestar sobre outro tema. Mas os trabalhos acho que estão andando da melhor forma possível, o secretário está tendo o tempo necessário, inclusive. Então, acho que vamos continuar com o trabalho. Eu sigo solicitando aos colegas que se atenham ao tema do requerimento. Segue com a palavra, com 2 minutos e 3 segundos ainda, vereador Ramon Teles. Obrigado por garantir meu tempo, presidente. Continuando. Então, nós estamos falando sobre recursos aqui. Caso os colegas não saibam, nós estamos falando sobre recursos e sobre maneiras de ter mais recursos ou gastar menos no município. Eu achava que a reunião fosse sobre finanças, e o secretário é de finanças. Então, aqui eu estou criando alternativas para o município parar de falar que não tem dinheiro. Então, aqui, nós enterramos esse recurso diariamente e poderia ser uma ferramenta, secretário, para a gente arrecadar mais recursos para o nosso município. Que essas toneladas de lixo se tornassem em dinheiro de volta para a nossa comunidade. Não que fosse enterrado lá no aterro sanitário, como ocorre diariamente. Continuando aqui, secretário. O município de Caxias do Sul, ele tem disponível cerca de 4 bilhões de reais por ano. Ou seja, isso são 4 mil milhões de reais por ano. Não é possível nós ficarmos totalmente dependentes de emendas parlamentares que giram em torno de 40 milhões de reais por ano. Para quem está nos assistindo, as emendas parlamentares são 0,01% do valor que o município dispõe. Então, como é possível que praticamente tudo no município de Caxias do Sul seja feito com emendas parlamentares? Essa é a minha pergunta. E, por último, para concluir, eu gostaria de perguntar para o senhor disse assim, olha, abre aspas, durante as enchentes foi realizado grandes investimentos com recursos livres para execução dos repasses. No entanto, eu não sei quanto. Secretário, o senhor é o secretário de Finanças. Eu sei exatamente os gastos que eu realizo na minha casa, um empresário sabe exatamente os gastos que ele realiza na sua empresa. Então, eu gostaria de saber se o senhor disse que foram tão relevantes assim, como o senhor não sabe quanto que for gasto. E se o senhor puder falar quanto que foi gasto, vai me ajudar muito. Era isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ramon, capitão Ramon, com a palavra, secretário Galafassi. Capitão Ramon, obrigado pelas perguntas. Bom, em primeiro lugar, eu não estava aqui no final, nem na campanha e nem no final, no início. Eu só cheguei aqui. Secretário Galafassi, só vamos suspender rapidamente a sessão, só para tirar os vidros dali. Se o senhor quiser ir ao banheiro, a gente já aproveita. Suspendemos rapidamente a sessão.
Retomando a nossa sessão, com a palavra secretário Galafassi, em resposta aos questionamentos do vereador Capitão Ramon. Capitão Ramon, eu não estava no ano passado, no final, aí nem na campanha, nem no final do ano, eu assumi em 2 de junho. Então, essa questão do aumento de cargos, eu não tenho essa informação de fato aqui, qual é o impacto que tem. Eu não tenho ela aqui comigo. A questão dos valores também de enchentes, vou colocar aqui na lista de estar enviando essas informações. Do cargo de confiança também a gente manda uma resposta junto, que fica mais fácil de poder, aí fica todos os valores. Essa questão solicitada sobre a questão do comentário, eu não estava aqui, então eu não vivenciei esse momento, eu não sei como é que isso decorreu, essa questão, como é que isso aconteceu, e eu não tenho esse número, eu não estava aqui para... Tu disse que tinha tanto e tal, então só responder isso. Quanto à questão dos aluguéis, a prefeitura paga 688.344,01 mensal, tá? De aluguéis. Eu tenho a gestão de contratos, ela está na minha secretaria, e a gente, inclusive, está fazendo um trabalho muito severo na questão das renovações, na orientação de quem vai alugar, olhar que, às vezes, o ponto do lado está com um preço... Nós temos muitos imóveis vazios, né? Nas cidades, Caxias não é diferente, então eu vejo que são oportunidades. Essa questão eu acho importantíssima, e a gente tem enviado a cada um dos secretários, quando vão vencer os contratos, as informações para que eles possam estar buscando a possibilidade de uma negociação melhor ou até de troca de pontos, se for o caso. Claro que tem que levar em conta qual é o custo para fazer isso, né? Essa questão, sem dúvida, essa questão que o senhor levanta, a possibilidade do lixo ser uma fonte de renda, pode ser uma alternativa. Como eu disse no final da minha apresentação, nós precisamos juntos, aqui executivo, legislativo, né, que é a casa que representa o povo, construir uma solução. Talvez a gente precisa fazer junto algumas soluções, e de fato, porque se a gente olhar lá os percentuais que eu li, que eu coloquei de quanto a gente arrecada, é preocupante quando a gente olha que o ICM vai sofrer um impacto com a questão da reforma tributária. E a gente está muito dependente, né? 1/4 da nossa receita é de ICM. Hoje, ICM produzido. Amanhã, gradativamente, ICM consumido, né? Que é diferente daquilo que você produz. Então, sim, a nossa matriz, eu conversava ontem com o secretário Micael, a nossa matriz tem que ser revista. A questão da revisão de plantas, se nós olharmos, por exemplo, o IPTU, representa 6% da arrecadação. Então, os números estão distribuídos ali, como eu li no começo. As emendas, quando no material da convocação fala de uma grande quantidade, o senhor mesmo cita aqui que o percentual é baixo, mas elas são muito importantes porque elas viabilizam algumas situações que às vezes não podem ser colocadas dentro do programa de governo, não cabe no nosso orçamento, então elas são imprescindíveis, tá? E das enchentes também não tem problema nenhum da gente apurar esses números e de enviar num ofício complementando todas as informações que ficarem pendentes aqui. Eu não sei se eu lhe esclareci, vereador, mas era essa a minha resposta. Não tem. Bom, pode citar, rapidamente. Faltou só uma pergunta. Quanto o município tem de caixa livre? Mês de outubro, 3.570.989,60. Tu pode fazer a combinação que vai dar bom. Obrigado, secretário Galafassi. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. À tribuna. Presidente, bom dia ao senhor, aos colegas vereadores, de maneira especial ao secretário Galafassi, que veio aqui a esta casa para nos prestar esclarecimentos com relação à Secretaria de Gestão e Finanças, também
ao secretário adjunto Francis, também a Grégora, secretária, o secretário Paulo, o secretário Flávio Cassina, aos demais servidores aqui das respectivas secretarias. Alguns esclarecimentos, secretário Galafassi, nós já conversamos pessoalmente, inclusive, mas acho que é importante também deixar registrado nessa casa, embora também Francis tenha me antecipado já algumas respostas aqui, porque nós, na função de vereadores, somos cobrados, né, diuturnamente das pessoas com relação à questão de demandas e questão financeira, especialmente nos términos e começos de anos, né, onde se dá justamente essas questões de ajustes de arrecadação, por exemplo, do IPTU, que é uma fonte importante para o município. Eu recebi com surpresa hoje a mensagem de uma componente da Orquestra Municipal de Sopros com relação a um corte que eles receberam informação de que aconteceria dentro da orquestra, tendo em vista já 7 eventos deles terem sido cancelados aí recentemente, no último mês, de acordo com o que ela me informou. Me foi informado de que de R$850 mil viria para 600 mil, este orçamento da Orquestra Municipal de Sopros, que está dentro aí do guarda-chuva da Secretaria da Cultura, né? O que nos causou uma preocupação, porque muitos dos músicos que lá estão dependem única e exclusivamente do recurso em função do seu trabalho como músicos profissionais, e outros aí, claro, têm outras fontes de renda também. Então, gostaria primeiramente dessa informação com relação a esse possível corte, se isso procede ou não, e nós sabemos como a gente pode também auxiliar eles, uma vez que esse período, né, de movimentação aí de final de ano é onde a orquestra atua fortemente no momento aí das festas natalinas e das comemorações. Outra situação que aí é uma informação importante que eu recebi do Francis agora mais cedo e que nos deixou contentes, que é o município já ter batido o martelo, né, usar essa expressão, já conversou com a Ismel, com o secretário Cadori, secretário adjunto Michel, com relação ao repasse do FIASPORT para o ano de 2026, que foi combinado alguns VRMs, nós inclusive fizemos uma audiência pública enquanto comissão, né, sou o presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, falamos sobre isso e anunciamos em primeira mão, o secretário Cadori esteve lá junto com o secretário Michel, e de que sim, a secretaria vai ter esse aporte naquilo que foi combinado, naquilo que foi previamente anunciado, acho que foi no mês de outubro, esse anúncio inicial. E, ao mesmo tempo, registrar uma preocupação aqui, eu sei que fujam talvez um pouquinho do assunto, mas ainda envolvendo a questão orçamentária, que é o fato de que mesmo o município garantindo este empenho do valor do FIASPORT, no último ano nós tivemos um retorno, né, um estorno de R$1,2 milhões, né, secretário Francis, de projetos que não foram à frente, que, enfim, talvez até tentaram fazer uma captação, mas às vezes por uma situação interna da associação, da AMOB, do atleta ali que pleiteou este recurso, então um resultado de R$1,2 milhões que retornou ao caixa do município, e que, por óbvio, esse valor ele já foi empenhado aí em hospitais, foi empenhado também na cultura, para o fomento do turismo, que são áreas que nós consideramos importantes, especialmente nesse momento histórico que Caxias vive, no que diz respeito à questão turística. Mas eu quero deixar aqui registrado isso porque me preocupa, uma vez que nós lutamos tanto por isso. Eu estava tomando posse como vereador nessa casa, assim como a vereadora Daiane, e nós tivemos aqui, vereadora Daiane, nós como membros, eu como presidente, a senhora como membro da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, recebemos esse plenário lotado de atletas, né? Eu lembro que, especialmente ali, tinham atletas da APAFUT e outras associações. Fomos, eles nos pediram uma reunião, orientamos esta reunião, embora nós chegando agora aqui, né? Estava pegando tudo, começando, uma comissão estreante, inclusive. Conseguimos conversar com o prefeito Adiló, eu lembro a época que o vereador Wagner Petrini esteve comigo, negociamos uma diminuição de R$200 mil no corte, né? Tivemos todo esse processo de desgaste, isso foi em imprensa, etc., para no final nós vermos um retorno de R$1,2 milhões. Então, isso me preocupa. Eu não sei se é uma falha de comunicação da secretaria com as pessoas, com os atletas, com as equipes, se são as equipes e os atletas que às vezes não entendem-se entre si e aí precisam afinar melhor aí a orquestra para que a música saia plenamente executada e, na prática, possam captar os recursos, né, para usar aqui um termo da cultura. Nós precisamos encontrar um caminho. Já falamos, inclusive, na comissão internamente, da importância disso ser fomentado, divulgado amplamente, para que a comunidade tenha acesso. Eu vou dar um exemplo aqui para finalizar. Conheci 2 campeões mundiais de jiu-jitsu no último domingo que foram representar Caxias do Sul sem um centavo e poderiam fazer uso desse recurso. Agora vão fazer uma vaquinha para disputar o título da Europa. Então, secretário, os questionamentos são esses, especialmente voltado à questão
da Orquestra Municipal de Sopros e deixar aqui parabenizando o seu trabalho junto com todos os demais profissionais, também a Tamires, que sempre nos auxilia lá na CEPLAN com relação aos projetos e às emendas que nós captamos para Caxias do Sul. Muito obrigado. Obrigado, vereador Galafassi. Com a palavra, vereador... Estou profetizando aqui. Vereador Caleb, com a palavra, secretário Galafassi. No meu domicílio é Farroupilha, eu não posso ser vereador aqui ainda. Mas, vereador Caleb, muito obrigado pelas colocações, né? E lhe agradeço muito. Quanto a essa questão de orquestra de sopros, me causa bastante estranheza, vereador, porque nós estivemos essa execução de 2025, não é uma execução, né? Quando nós estivemos falando da LDO de 2026, eu e o Francis estivemos na Cultura, conversamos com a adjunta na época e a financeira, e nós efetivamente não teve corte. O que teve foi o seguinte, o que eu disse no começo aqui do orçamento geral. O senhor imagina que um orçamento que veio com 547 milhões a mais, o que tinha lá dentro, né? Tinha mais de todo mundo. Se por acaso, mas esse é o de 26, mas o de 25 é o seguinte, elas já tinham alocado os valores. Se o ano que vem está menos, é porque elas devem ter priorizado outras coisas em detrimento disso. Quer dizer, a secretaria tem a aplicabilidade, ela tem internamente a aplicabilidade dos seus valores. Como é que funciona? Se faz uma LDO, se fez uma LDO o ano passado para 2025, por uma secretária que assumiu outra secretária. Ela vem, ela executa o ano e, eventualmente, ela pode manejar os valores como ela quiser lá dentro. Eu posso tirar de um lugar para o outro. Então, essa questão também não desconheço, não foi cortado absolutamente de orquestra de sopro, até porque nós não entramos em detalhe tão específico. Agora, o item que o senhor comentou do FISPORT, eu quando cheguei, o ano passado, esse ano, quer dizer, eu desde fevereiro até maio, eu estava como voluntário. Eu vinha aqui, acompanhava algumas reuniões do planejamento estratégico e acompanhava algumas reuniões. E quando aconteceu aquele burburinho do FISPORT, porque cortaram o FISPORT, tal, já quando eu cheguei, então, em junho, já percebeu-se que não estava conseguindo executar. E, de fato, não executou todo o FISPORT. Quando a gente foi lá, eu e o Francis fomos na secretaria apresentar a LDO de 26, a primeira coisa que faz, qual é o valor do FISPORT? 5 milhões, não sei o quê. Alocou o valor aqui. Agora, as outras coisas que se quer fazer, cabe só o que cabe dentro do orçamento. Mas, sim, foi priorizado o total. E, vereador Caleb, o que eu observo é que muitas pessoas que vão aderir a esses programas não se dão conta que quando você lida com recurso público, a responsabilidade fiscal, a responsabilidade de gestão, ela é tanto da secretaria como da outra secretaria, mas também o ente que faz parte, ele tem que ter uma certa formalidade, uma série de coisas que ele tem que cumprir. Então, a gente observa que, muitas vezes, a não aplicabilidade é pelo fato de que se frustraram algumas coisas que se queria fazer. E, felizmente, sobrou esse 1 milhão e pouco aí, 1 milhão e 200. Nós tivemos com o secretário Cadori, semana passada, se não me engano, conversamos sobre isso de novo. Eu disse, Cadori, tu não vai me levar na Câmara para falar sobre FISPORT. Não, secretário, está tudo certo, ano que vem está tudo resolvido e tal e tal. Ali eu acho que foi um mal-entendido, mas vejam que sobrou dinheiro. Então, aqueles 200 que supostamente voltaram, esse desgaste talvez não precisava ter acontecido e depois sobrou o valor. Então, é isso. Eu acho que houve, sim, falta na aplicação, mas muito mais pelo ente do que pela própria secretaria. Eu vi um zelo, eu conheço o pessoal dessa secretaria, o Francis, inclusive, meu adjunto, que agora sumiu daqui, que não está aqui, ele trabalhou na secretaria, ele conhece a operacionalidade, então, tá bom? Obrigado, vereador, secretário Galafassi. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, secretário Galafassi, agradecer a sua presença na nossa convocação, a gente que fala de recursos diariamente aqui na Câmara de Vereadores, em nome do
secretário, saudar os outros secretários que estão aqui na Câmara de Vereadores. Muitas das coisas alguns colegas já falaram, né? Mas a gente precisa trazer isso porque são encaminhamentos que a gente faz durante as semanas, os dias aqui na Câmara. Um deles é a questão da Rua dos Brilhantes, como a vereadora Estela nos trouxe, né? Um recurso que está na conta do município desde 2023, através de uma emenda no valor de quase R$1 milhão, que naquele período faria 1 quilômetro, faria, né? Tudo aquilo. E agora, na licitação que está saindo, não faz nem metade. Né? Então, são recursos que a gente vai atrás com muito esmero, né? Na questão de busca de emendas parlamentares e que não acontecem. Isso, além disso, diversas viagens de outros vereadores a Brasília, a gente se deparou com falta de projetos, né? Que tinha o recurso para determinadas obras, né? Até mesmo em questões da enchente, e não veio os recursos porque faltou projetos das secretarias. E quais as alternativas? Agora o senhor nos passa que muitas coisas da captação e dos projetos foram para a Secretaria do Planejamento, né? Para verificar essa questão, para alinhavar tudo isso. Eu trabalhei lá na Secretaria de Gestão e Finanças, quando tínhamos junto a captação de recursos, então era muito interligado, porque se falta dinheiro em caixa, a gente tem que buscar de alguma maneira, e é isso que a gente não vê no município. E aqui eu falo da questão do período eleitoral, que foi dito, né, que tinha recurso em caixa, e o que nos preocupa é porque se tinha dinheiro em caixa, agora a gente frequenta as secretarias atrás de pedidos simples, como sinalização de trânsito, obras de pavimentação, reformas, né, às vezes pequenas, e os secretários nos respondem que não tem recurso. O prefeito diz que não tem recurso. Me fico feliz pela questão dos aluguéis, o senhor está debruçado sobre a questão dos contratos, porque muitos a gente sabe que não deveriam ser renovados e foram recentemente renovados com valores bem altos, né, e locais que não são bons. Eu dou o exemplo da Guarda Municipal, que é falado reiteradamente que o local não é adequado para o tipo de situação que tem lá dentro, porém, ele foi renovado. E aí a gente fica feliz do senhor estar verificando essa questão, porque tudo é uma questão de recursos e que tem que ser cuidado, né, pelo poder público. Mas eu pergunto para o senhor, quais as alternativas para que não se falte recursos nos próximos períodos, né? Porque a gente está falando de coisas que vêm aí, o caso Manha Bosco, tem outras obras que vêm, que são importantes para o município, são manutenções simples, às vezes na UBS, eu visitei a UBS do Belo Horizonte, e que se ela não for cuidada agora, a gente vai ter um problema e vai ter que buscar daí recursos para uma reforma muito maior. Essas obras que a gente vai visitar, que precisam de manutenção, são manutenções básicas agora, mas daqui a pouco elas se tornam mais complexas e daqui a pouco só uma nova construção, como outras obras que estão aí até condenadas pelo município, que é a questão de ginásio de escola. Então, o que vai ser feito a nível de secretaria, juntamente a nível de governo, né, também, né, porque a secretaria tem, né, com o governo e a questão de busca de recursos de outras maneiras, porque as emendas elas não estão sendo suficientes, porque a gente vai atrás de emenda e quando a gente chega aqui e cobra a execução das emendas, dizem que o cobertor é curto. Então, a gente precisa dessas definições para verificar se daqui a pouco ali na frente vai faltar recursos. Caso Manha Bosco, a gente tem a festa da uva, logo em seguida vai vir recurso livre para essa casa para que seja votado, porque ao mesmo tempo que a gente tem um discurso que não tem recurso, a gente votou aqui a festa das colheitas, que foi milhões de reais aí para ela acontecer. A gente votou a questão do trem e tantas outras coisas. E eu quero dizer aqui, deixar registrado, né, que a fala do senhor diz assim, que os secretários, os recursos não atendem às expectativas já do secretariado, né? Imagina da população que está ali fora. A gente tem muita preocupação, né, com isso que foi prometido
durante a campanha eleitoral, né, por determinadas vezes, e agora não é atingido a expectativa nem do secretariado do prefeito, imagina da população. Era essas considerações. Obrigada. Obrigado, vereadora Daiane. Resposta do secretário Galafassi. Bom, a gente já falou dessa questão da Rua dos Brilhantes, depois, quando eu responder lá, vai responder a senhora também. Essa questão de juntar a captação com o projeto, ela faz todo o sentido, porque eles falam junto. As demandas que tinham para responder sobre emendas, na minha secretaria, na Secretaria de Finanças, era muito grande, mas a gente dependia do setor de projetos, que era da CEPLAN. Então, a gente tinha que ficar respondendo. Agora, dentro da própria secretaria, eles têm condições de fazer o acompanhamento, porque juntou toda essa parte de projetos lá, para facilitar a questão de acompanhamento. É óbvio que a gente está atento também nessa questão, quando a senhora fala de buscar novas alternativas. Eu comentei também na minha fala inicial, a gente tem que buscar alternativas de longo prazo para atender essa expectativa que tem além orçamentária, né? A gente tem que buscar, tem que fazer um esforço muito grande da gente poder estar buscando outros recursos e também o seguinte, se defendendo de reforma tributária e outras coisas que podem também nos tirar recursos. É um risco grande. Nós somos uma prefeitura muito grande, a gente tem uma responsabilidade, a gente assumiu responsabilidades robustas e a gente tem que dar cabo a isso. Até agora, até hoje, né, nós não tivemos absolutamente nenhum serviço interrompido. É lógico que demandas, quando a senhora me pergunta, demandas específicas do secretário, às vezes é mais fácil ele dizer não tenho recurso, porque ele tem um orçamento dele para aplicar. Mas eu disse isso para 3 secretários a semana passada. Começa o novo ciclo daqui a 27 dias, 28 dias. Espero que até agosto ninguém precise perguntar nada. Por quê? Porque eles tiveram a oportunidade de fazer tanto uma LDO como uma LOA para atender todas as demandas. Vamos dizer que a senhora tenha solicitado, não deu para atender. Se ele colocou lá para atender rapidamente, ele tem que dar essa prioridade. Se ela é uma prioridade também da secretaria dele, claro. Tem o plano de governo, o planejamento estratégico, essas coisas. Então, a capacidade de investimento face às despesas fixas também ela é limitada. Eu não estava no período eleitoral, então eu não posso fazer nenhum comentário sobre isso. Mas, quando o secretário diz que falta recurso, é porque ele quer um recurso além do orçamento que ele tem. E a gente não conseguiu suplementar. Não obstante, algumas secretarias, nós tivemos um aumento de receita, e o ano sendo outro, mas você sabe que tem direcionamento automático, né? A saúde leva tanto, tem o superávit, ele tem todo um direcionamento também. Então, a gente sim precisa, Caxias do Sul precisa buscar uma fonte de recursos que faça frente o tamanho das suas despesas e os compromissos que ele assume com a população. Então, é isso que... Manutenções, a senhora tem 100% de razão. Aquilo que a gente não dá manutenção, a gente tem que fazer uma reforma geral depois. Então, eu espero que meus colegas secretários tenham um olho nisso, né, e atentem para esse detalhe lá na sua secretaria. E novas obras também, elas estão incluídas no planejamento do ano que vem, na medida que elas cabem dentro do orçamento, né? E quando a senhora fala de Manha Bosco e outras possibilidades, também são preocupações que nós temos que a gente vai ter que buscar recurso para fazer isso. Então, se tem, eu acho que das informações que a senhora me pediu, eu respondi. Obrigado. Secretário Galafassi, com a palavra, vereador Tenente Cristiano Becker. Senhor presidente, muito obrigado. Antes de mais nada, eu quero parabenizar o secretário Galafassi por estar aqui, dispondo do seu tempo também, que a gente sabe que uma Secretaria de Gestão e Finanças, ela não para, né? Visto que fui secretário também dessa pasta e não é uma pasta fácil de lidar. Então, parabéns, agradecer também, parabenizar as perguntas dos nobres colegas, apesar de não ter concordado com algumas, né? Mas o secretário Galafassi aí, com muita transparência e tranquilidade, né, responde aos questionamentos dos colegas vereadores. Né? Também não poderia deixar de ressaltar aqui a importância do servidor
que trabalha nessa pasta, servidor técnicos e comprometidos que estão ali. E aqui eu quero nomear alguns, o Daniel, a Elza, a Paula, a Cassi, o Bruno também, que é estagiário ali na mesma pasta. Parabenizar os colegas aos quais eu ombreei, trabalhamos juntos, e eu conheço o comprometimento de cada um. Falo até emocionado. Porque é uma pasta que não é fácil de lidar, pressão diária que nós temos dos próprios secretários, colegas, para dispor de recursos em cada um do seu interesse, né? Ou da própria comunidade, é óbvio. Então, eu quero reconhecer esse trabalho da equipe da Gestão e Finanças e da equipe da Receita Municipal, que também busca receita para o nosso município, né? Então, em nome do Galaface, em nome do Micael, que é secretário, ali do Francis, e dos colegas que estão aqui presentes, eu quero que estendam um abraço a todos os colegas lá e parabenize pelo trabalho que é feito nessa secretaria. Profissionais técnicos, comprometidos, dedicados, né, em manter as contas públicas equilibradas. E a cidade funcionando com responsabilidade e transparência. Isso não fosse os colegas servidores, né, o nosso secretário, o secretário adjunto Francis também, né? Então, eu só quero parabenizar pela sua transparência hoje, secretário, em estar aqui, disponibilizando esse tempo, e com transparência, respondendo a cada questionador, a cada questionamento dos nobres colegas vereadores que o fizeram com muita inteligência, né, buscando o recurso para cada setor, para cada situação, preocupado com o crescimento da nossa cidade. Então, parabéns a cada colega vereador aqui, né, cada colega que está preocupado com o crescimento, sim, da nossa cidade, que é o que temos. E certamente é o mesmo ideal do prefeito Odiló e do secretário Galaface. Apesar de não ser de Caxias, não conhecer alguns locais da nossa cidade, e mesmo quem mora aqui, às vezes, muito não conhece e não botou o pé em muitos lugares, né? Eu tenho que dizer isso porque, de fato, eu trabalhei com segurança pública e mesmo tendo sido bombeiro, tendo sido policial, tem lugares que eu não coloquei o pé e não conheço. E parabéns pela sua humildade em reconhecer. Eu sou daqui há mais de 30 anos, secretário. Fiz policiamento nessa cidade, que roda, é 24 horas rodando os pneus das viaturas da segurança pública dessa cidade. Como bombeiro, atuei nos locais mais necessitados dessa nossa Caxias do Sul. E também não conheço todos os lugares. Não é fácil conhecer Caxias. A cada dia nasce um bairro, praticamente. Então, quero lhe parabenizar e agradecer por estar aqui hoje, disponibilizar o seu tempo e esclarecer muitas das nossas perguntas. E sou sabedor também que não tem como saber de tudo. Então, parabéns, Galaface. Quero que estenda o meu abraço ao prefeito Odiló, né, e a toda a equipe da Secretaria de Gestão e Finanças, porque eu sei do comprometimento dessa equipe, da transparência que eles trazem e da responsabilidade e do Questão de ordem, que tem. presidente. Era isso, Pois não, senhor presidente. vereador Capitão Mão. Artigo 20. Eu gostaria que o nobre colega ele explicasse qual pergunta que ele fez para o nosso secretário. Obrigado. Obrigado. O vereador Cristiano Becker fez uma manifestação e... Não lhe respondo? Não preciso? Não precisa. Não, porque se é para fazer pergunta do tipo que foi feita, eu prefiro não fazer, Por favor, vereador Cristiano. Com a palavra, secretário Galaface. Obrigado, vereador Cristiano. Você conhece a minha equipe, que você trabalhou mais tempo com eles do que eu. Eu quero dizer uma coisa aqui, que talvez o que falta para Caxias é um alinhamento de informações, presidente. Talvez uma prestação de contas, vamos dizer assim, vou agora inventar uma coisa aqui que não está combinada com ninguém. E a gente poder vir aqui e alinhar, e todo mundo conhecer a situação e não se transformar nessa questão de discurso de escassez, né, quando toma essa dimensão. Então, obrigado aí pelas palavras, mas seguimos aí. Obrigado, secretário Galaface. Já que o senhor levantou essa bola, antes de passar para o próximo vereador inscrito, várias câmaras municipais do Brasil, especialmente cidades grandes das capitais, utilizam como prática de que os secretários, não necessariamente num ambiente formal, mas cito o exemplo de Belém. Em Belém, semanalmente, os vereadores têm um momento com um secretário
para, num ambiente mais informal, receber o secretário apresentando uma prestação de contas, ou, enfim, tirando dúvidas. Isso é uma construção que o Poder Executivo pode fazer junto com o Legislativo, que dirimiria, né, ou traria mais informações, enfim, deixo como sugestão para o próximo ano legislativo. Com a palavra, vereador Daniel Santos. Presidente, bom dia novamente, secretário. E como eu falei, quando foi aprovada a convocação, que foi ótima essa convocação, justamente para que acabasse com as suposições e o achismo, para que os esclarecimentos viessem à tona. E eu estou muito feliz porque realmente está sendo feitos os questionamentos, tudo de uma forma educada, independente da forma como é feito, se está na pauta ou não, de uma forma muito educada, e o senhor está conseguindo responder todas dentro daquilo que o senhor consegue e se propondo a dar a resposta caso não consiga nesse momento. Mas eu quero deixar bem pontual aqui uma questão, e eu como líder do governo que participo das reuniões de secretariado nas segundas-feiras, e o senhor também que está sempre presente, sabe o quanto o prefeito Adiló cobra em relação das horas extras, que eu vi que foi pontuado aqui já no início das perguntas. O quanto ele questiona e o quanto é difícil fazer o controle dessas horas extras. Ao ponto de chegar a alguns setores e dizer que não vai ligar o computador caso seja cortada as horas extras. E aí isso não é uma pauta ideológica, não é uma pauta partidária. Isso deveria ser cobrado por todos para que seja regrado, que seja cumprida as horas extras de acordo com a necessidade do poder público, da necessidade de serviços, e não com a necessidade ou a vontade do servidor. Inclusive, eu aponto aqui, faço um chamamento, inclusive, para o presidente da Sindserv, para o Sindserv fazer uma campanha com os seus servidores, para que a hora extra seja feita apenas em caso de necessidade, para não chegar aqui daqui a pouco, como está acontecendo agora, de ser apontado que o governo não está sendo regrado, não está regrando, não está cobrando dos servidores as horas extras. Isso poderia ser reduzido muito antes se tivesse feito antes aquilo que foi feito agora na lei de estipular um teto para as horas extras. E sim, o prefeito cobra sim nas horas extras. Uma informação, secretário, desculpa se o senhor falou, mas por ano, pessoal, é gasto 70 milhões a mais só para suprir o gasto da saúde com os municípios que mandam pacientes para cá. Um paciente que vem, por exemplo, para o Hospital Geral que precisa colocar uma prótese, ele vai receber do SUS o atendimento, a prótese quem paga é Caxias. E isso nós precisamos nos mobilizar para que seja. São 70 milhões a mais por ano só nessa questão. Outra questão das emendas parlamentares também, que foi falada aqui, que eu não lembro qual foi o vereador que questionou, que se por uma questão de ser de uma deputada de partido diferente, se não vai ser avaliado ou dado o mesmo valor por ser diferente. Eu até estava comentando com o vereador Cristiano aqui o quanto o prefeito Adiló valoriza, respalda e menciona a deputada Denise Pessoa, o trabalho que ela vem fazendo aqui em Caxias do Sul em questão de reconhecimento e emendas parlamentares. Então, questionamento, secretário Galafassi, o senhor tem uma projeção agora para 2026, e desculpa de novo se eu me perdi na sua explicação, para 2026 em relação ao caixa, em questão de positivo, e até uma projeção, se é possível, em relação ao final de 2026, comparado ao final de 2025. Obrigado. Obrigado, vereador Daniel. Com a palavra, secretário Galafassi. Obrigado, vereador Daniel. Obrigado por reforçar essa questão das horas, para não ficar aqui. O secretário municipal denuncia a quantidade de horas. Não, a gente se debruça semanalmente. O prefeito Adiló tem cobrado, é uma realidade, é um trabalho que tem que ser feito na base de cada secretaria, e isso é verdade. Essa questão que o senhor traz do município de fora, eu não quis trazer essa questão como falta, né, aqui, mas eu acredito que hoje o secretário Rafael tem vindo aqui com audiências públicas, uma série de coisas, e ele está se apoderando, vamos dizer, de todas as possibilidades que tem. Tem um projeto grande de economia lá na Secretaria, de trazer recursos de volta na Secretaria da Saúde, e em nenhum momento nós ventilamos a possibilidade desse valor ser utilizado em outras coisas que não seja na própria saúde. Então, a saúde, que tem também, presidente, uma demanda sempre elástica, muito maior, as suas economias, primeira coisa que o secretário sentou lá comigo foi de que toda essa economia que tinha sido projetada lá na secretaria dele ficaria na própria secretaria. Mas sim,
mas que tem que enfrentar essa questão de quanto a gente dispõe para os outros municípios para ter o retorno do próprio Estado, o retorno da própria federação. Não estou dizendo que eles não fazem a parte deles, mas eles não estão fazendo no tamanho do nosso empenho que a gente faz. E a gente nem por isso está deixando de atender, né? Claro que tem as limitações. Eu tenho plano de saúde particular. Minha filha ficou 3 horas, ela é estudante de medicina, não tem jeitinho, ficou 3 horas lá na porta da instituição para ser atendida. E ninguém vai lá fiscalizar o plano particular porque fica na fila, né? Então, tem essa situação. E essa questão da projeção para 26, sim, a gente já está... O último estudo que o Danel e a Paulo, lá, a secretaria, fizeram para a gente, olhando até maio. Eu já tenho uma visão até maio do ano que vem. Porque para a gente poder já tomar providências e ver onde é que estão os gargalos. Ocorre o seguinte, uma saída grande, a gente trabalhar com um nível de caixa livre, do tamanho que está, que é minúsculo o valor, ele nos ingessa um pouco. Eu quero deixar claro aqui que a falta de recursos sempre é no caixa livre. Mas a gente não tem como separar a prefeitura de duas formas. A gente, o caixa acaba impactando no caixa único, né? Tá? Então, sim, a gente está fazendo as projeções para frente e também buscando um estudo mais completo, não só para olhar esses 4, 5 meses, 6 meses na frente, mas olhar os próximos 4 anos, porque daí talvez a gente enxergar um pouco mais aberto, principalmente despesa por despesa, as maiores, como folha, como contratos, como uma série de coisas, como é que eles podem se comportar, mas muito importante as receitas, porque elas podem sofrer mudanças no decorrer do tempo. Tem alternativas? Sim, como rever a planta do município, ou seja, tomar mais equânime a questão da cobrança do IPTU. Mas vamos lembrar, ele representa 6% lá embaixo. Então, o impacto nele, quer dizer, a gente tem que trabalhar nas coisas que representam os números maiores. Então, era isso. Obrigado, vereador. Obrigado, secretário Galafassi. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi, da tribuna. Só o retorno do microfone do vereador Cláudio. Som, 1, 2. Agora acho que... Perfeito. Muito obrigado, presidente. Meus cumprimentos ao senhor, quem nos acompanha de casa, quem nos acompanha pelas redes sociais da Câmara, os demais vereadores. Queria começar cumprimentando o secretário Galafassi e o secretário Francis. Muito obrigado pela vinda dessa Casa Legislativa. Nós tivemos a oportunidade, e uma trágica oportunidade, secretário, de recebermos o Milton Galafassi aqui. Falou 2 minutos, saiu correndo. Que bom que o senhor ficou aqui conosco. E Milton Balminotti, perdão. Chegou aqui, ficou 2 minutos e saiu correndo. Eu fico muito feliz com alguém que tenha estudado como o senhor estudou para responder nossos questionamentos. Para nós é muito importante ter os questionamentos respondidos. Embora nós tenhamos uma divergência significativa, ver que o senhor estudou para nos responder me deixa muito feliz. Então, começar parabenizando o senhor e o Francis pelo estudo feito. Vamos lá. Primeira questão, secretário, gostaria de lhe perguntar. Eu e a vereadora Andressa temos uma preocupação efetiva com os passivos terceirizados. O senhor relatou o passivo terceirizado da UPA e nós tivemos alguns outros passivos terceirizados. E aqui no nosso município nós temos 171 contratos de prestação de serviço ativo e só 4 desses contratos não têm ações na Justiça do Trabalho. Eu gostaria de saber se há um estudo quanto a isso. Relativo ao superávit do SAMAI de 27 milhões. Eu verifico também que há uma falta de investimento no Samuara, se não há possibilidade do remanejo do superávit de 27 milhões para o Samuara, visto que a Zona Oeste vai ter uma dificuldade de receber água do Faxinal. Passando aos outros questionamentos aqui. Nós temos uma margem de suplementação de 8%, que totaliza 318 milhões de reais. Tanto o Tribunal de Contas da União quanto o Tribunal de Contas do Estado apresentam como margem sugerida para cidades com mais de 500 mil habitantes, 3% a 5%. O Manual do Tesouro Nacional também apresenta como margem adequada 3%. Queria saber o porquê dessa margem e fiz uma provocação aqui à base do governo e também na audiência pública presidida pelo nosso vereador Zé D'Ambrós, para que nós pudéssemos alterar isso. Porque se nós tivermos uma redução dessa margem de suplementação, nós podemos ter uma disponibilidade maior dentro da legislação orçamentária municipal. E gostaria de saber qual é o fato gerador
dessa margem de suplementação de 8% que está disposta na nossa legislação. A segunda questão, o senhor já respondeu para o vereador Ramon, que não tinha ciência de quanto dinheiro tinha em caixa, né, quando da eleição. E eu gostaria de saber quanto dinheiro havia em caixa no dia 1º de novembro de 2025, quando não houve o pagamento dos CCs, e quanto custaria pagar os CCs, se nós tínhamos ou não disponibilidade de caixa na data. Como o pagamento se deu em dia, no mês de dezembro, gostaria de saber se houve o ingresso de receita extraordinária em novembro. Por fim, eu gostaria de lhe perguntar, nós temos no orçamento, em operações de crédito, 216.904.000. Temos 47 milhões de amortização e 40 milhões de juros e encargos da dívida, totalizando 80 milhões. Gostaria de lhe perguntar se esses 216 milhões de reais de operações de crédito poderiam ser discriminados, que para nós é de difícil compreensão, levando em consideração que nós já temos uma amortização de 87 milhões. Por fim, nós teremos um ingresso de 1.000 alunos, como comunicou o senhor, os periódicos locais, com uma média de R$ 8.442 relativos ao repasse do Fundeb. Nós temos uma saída de 928 alunos do 8º ano e uma saída de 900 alunos do 9º ano. Levando em consideração a média do Fundeb, nós temos uma redução no repasse do Fundeb com essas médias. Há algum ingresso extraordinário de alunos para que haja justificativa para a retirada desses 928 alunos e também a saída dos 900 alunos do 9º ano? E aqui nos cálculos, secretário, se o senhor me permitir, a gente tem um valor médio do Fundeb, que é 8.442,12, temos um valor mínimo aí repassado para 8º e 9º anos perto de 6.000, e também temos um valor máximo perto de 9 e 10 mil reais, que é repassado para as séries iniciais, né? Mas, mesmo assim, nos cálculos que eu apresentei ao líder do governo, nós teríamos aproximadamente uma receita total de 6,5 milhões de reais que seriam perdidas. E eu gostaria de perguntar para o senhor se isso procede ou se haverá o ingresso do mesmo número de alunos que haverá a saída, secretário. Tenho mais 30 segundos, presidente. Por fim, adequação do aterro sanitário. Nós tivemos na Comissão do Meio Ambiente a apresentação de uma falta de capacidade de investimento no município há 2 meses atrás. E o senhor nos trouxe aqui um investimento de aproximadamente 9 milhões de reais. Gostaria de saber se esse investimento foi feito no último período. E, por fim, gostaria de saber qual o custo total de previsão dos secretários adjuntos e o percentual de endividamento do município na receita. Só isso. Obrigado. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Com a palavra, secretário Galafassi. Lhe agradeço porque a velocidade com que o senhor fala desses números, ela é maior da minha capacidade. Mas, assim, em primeiro lugar, secretário, eu agradeço a deferência. E eu tenho uma preocupação bastante grande, por isso que eu falei a questão de alinhar, quando alguém diz para mim assim, não entendo nada de números. Então, quem não entende nada de números tem que se encostar rapidamente em alguém que entende, para os dois conseguirem se entender. Não que a todos é necessário que tenham um conhecimento exímio de números. Modéstia à parte, tem uma formação nessa área, né? Eu vi aqui muitas vezes os vereadores dizem, eu sou isso, eu sou administrador pela UX e tenho 5 pós-graduações dentro dessa área de... Tenho mestrado, não sou mestre, mas fiz um mestrado em gestão estratégica, 3 cursos na área de finanças, controladoria. Então, confesso para o senhor que quando eu chego aqui, e aí vem essa questão do politécnico, né, que a gente foi bem falado esses dias na Lua, né, que a gente tem que fazer o discurso técnico, mas ele não pode ser um tecniquez que ninguém entenda. Ele tem que balizar numa média que todo mundo possa entender. Não, mas eu vou responder. Então, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente faz? A gente não precisa fazer todo mundo descer. Se a gente fizer os outros também buscarem o entendimento, e que essa relação que o senhor citou do exemplo, aqui perto, Bento Gonçalves fez isso. O Guilherme Pazin, quando prefeito, fazia essa aproximação com a Câmara de poder estar fazendo essa troca de informações. Mas voltando aqui, então, para as perguntas, que são tantas, depois o senhor me passa aquelas que eu tenho que lhe mandar. Então, a adequação do aterro não são 9, são em torno de 5 milhões, é 4 mais de geomembrana e 1,
Tá? Orçamentariamente ainda está em andamento, tá? Mas eu citei ele como um exemplo de orçamento, e é uma obra que eu não posso dizer não faz. Porque... Quanto é o investimento? Não foi feito, está em andamento. Eu tive que dotar orçamentariamente para poder licitar, vereador. Então tem que entender que caixa é uma situação que é quando você paga efetivamente. Mas você tem que, muito antes, ter a dotação orçamentária para permitir os trâmites necessários para fazer essa questão de poder licitar e uma série de coisas. Número 2. Passivos terceirizados dos contratos, a gente depois vai lhe mandar. Valor de investimentos no Samara, não tenho essa informação. Eu não sei se isso é de Samai ou se é nosso. Samai, então eu não tenho essa informação, porque é de outra. Essa questão que o senhor falou de margem de suplementação, também depois eu vou lhe responder tecnicamente, porque ela é uma resposta um pouco mais robusta e precisa dar informações. A questão da folha de 30 de outubro, né, início de novembro. Quando o senhor até na LOA, muito educadamente, perguntou: pai, eu vou pedir o extrato bancário. Daí eu fui no meu técnico lá e perguntei: pai, se me pedirem o extrato bancário, ele me disse claramente, são 269 contas, tem que ser especificamente qual, que é uma misturança de contas. Então, assim, quando nós desenhamos o caixa, naquela semana nós entendemos que era melhor, por uma questão de caixa e não uma questão orçamentária já, a gente só adiar o pagamento por um dia. E assim, ó, vereador, também, vereador Libardi, tem uma questão importante aí. 90% das empresas, não dos setores públicos, pagam os salários até o 5º dia útil. Mas no nosso estatuto está previsto que e a gente não está absolutamente discutindo isso. Eu dei já garantia aqui para o secretário, para o presidente, de a gente estar trabalhando com a infinitamente última possibilidade de atrasar salário, e se a gente tiver que fazer isso, a gente vai ter que remanejar algumas outras coisas que não vão sofrer tanto como esse compromisso que é nosso. Operações de crédito. O total, né? Também. Eu vou lhe mandar essa informação aberta, porque eu não tenho ela aqui. Essa do 216 milhões. Já anotei aqui para lhe mandar. Repasse do Fundeb. Essa questão desse estudo, ele não está na nossa secretaria. Esse estudo está dentro da secretaria da SMED, né? Da educação. Por quê? Vamos lá. A educação tem 1/4 do nosso orçamento, então ela tem uma robustez maior. Esse cálculo é feito lá dentro das contas dela. Não tenho esse pormenor nesse detalhe, tá? Eu já lhe falei da questão do aterro. O valor de secretários adjuntos também vou lhe mandar, eu não tenho aqui, eu não trouxe essa informação, eu não tenho ela de cor, né? Para lhe mandar, mas eu lhe mando essa informação num ofício com todas as outras informações. Presidente, apenas uma questão de ordem. Pois não, vereador vereador Caleb Garvin. Artigo 104, pela prorrogação da nossa sessão até o final do grande expediente, considerando que nós estamos ouvindo o secretário, e também nós temos 5 vereadores inscritos, dos quais eu estou entre eles como o último grande expediente desse ano legislativo. Obrigado. Pois não, vamos colocar em votação, então, a prorrogação da sessão até o final do grande expediente. Só um minutinho para abrir a votação. Tá. Maioria. Vamos lá. Em votação, prorrogação da sessão até o final do grande expediente. Vamos suspender a sessão rapidamente.
em votação a prorrogação da sessão até o final do grande expediente. Peço que os colegas vereadores registrem o voto no sistema eletrônico. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A prorrogação da sessão até o final do grande expediente foi aprovado por 13 votos, com representação do vereador Iago Morandi, da vereadora Rose Frigeri, do vereador Edson da Rosa e ausência do vereador Juliano Valim, da vereadora Marisol Santos, do vereador Pedro Rodrigues, vereador Sandro Fantinel, Cristiano Becker e Wagner Petrini. Seguindo, então, nos questionamentos, agora... É o senhor que responde? Não, eu já respondi. Obrigado. Falta uma pergunta do vereador... O endividamento municipal percentual saiu aqui do... Como se fosse acordo de liderança, grande expediente... Desculpa. Esse aqui acho que é do senhor. Então, agora, com a palavra, vereador inscrito Jack. Com a palavra da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, o pessoal que nos assiste de casa. Primeiro, quero agradecer a presença aqui do secretário Galafassi, né? E agradecer aqui o secretário adjunto Francis, por sempre estar disposto, né, a ajudar a gente. Aí agradecer e o pedido que a gente fez, né? Eu fui um dos vereadores que assinei. Então, tem algumas coisas, secretário, que me preocupam muito. A questão de habitacional, qual eu estive secretário, por exemplo, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque gostaria de saber se hoje, Caxias do Sul, é uma pergunta que eu já sei a resposta, eu sei que a gente não está preparado para uma catástrofe ou coisa parecida, um vendaval, acontecesse alguma coisa, eu sei que, infelizmente, como o senhor vai à missa, que eu sei, eu também vou à missa, né? Gosto muito de buscar uma energia positiva, então eu rezei muito enquanto eu estava secretário de habitação para não acontecesse nada, porque eu sabia que a gente não tinha como ajudar as famílias. Então, eu me preocupo muito com isso. Eu quero falar aqui sobre Secretaria de Habitação e Obras, tá? Até porque os outros já falaram de outros itens. Então, a gente fala muito sobre saúde nessa cidade, né? A gente sabe o quanto é preocupante. Mas a gente tem que combater a saúde na prevenção, e acredito assim, não tem como a gente combater prevenção de saúde sabendo que nossas crianças brincam no meio do esgoto, lá no Quênio, lá no Belo Horizonte, no Monte Carmelo, no Vila Lobos. Então, as crianças brincam, e eu sei porque eu passo lá todos os dias. O meu comitê ele era no Monte Carmelo e o esgoto corria a céu aberto, e não estou dizendo que é culpa desse governo, né? Porque o bairro Vila Lobos, por exemplo, tem 45 anos e até agora não foi resolvido o problema. Então, não é problema de agora, é problema que vem há tempos. Então, eu me preocupo muito com isso e com a saúde das pessoas, com o futuro das crianças que nesses bairros estão. Então, eu acredito que é uma preocupação do governo, faço parte da base desse governo, porque acredito na mudança, acredito que a gente pode fazer diferente. Então, para não me estender muito devido ao horário, aqui eu tenho algumas perguntas para fazer ao senhor aí sobre a questão habitacional. Quais os critérios orientaram a definição do orçamento destinado à Secretaria de Habitação para este ano? E se a habitação é tratada como prioridade no planejamento financeiro desse município? Porque hoje muitas pessoas, muitos trabalhadores têm que morar em outra cidade, por exemplo, morar em Farroupilha e trabalhar aqui, que é um exemplo do senhor que mora lá, talvez por escolher a cidade para morar, mas eu quero falar sobre metalúrgicos que moram lá em
infeliz lá no CAI, lá em Flores da Cunha, São Marcos, que tem que vir trabalhar aqui, porque não tem oportunidade nenhuma de política habitacional na nossa cidade. São duas faixas que eu me preocupo, que é os trabalhadores e os idosos, então a gente tem que buscar uma alternativa para isso. E saber se a Secretaria de Gestão se preocupou alguma vez com a habitação popular e o que o senhor fez enquanto secretário para fazer diferente e tentar uma saída para a habitação na nossa cidade para ajudar os trabalhadores e a questão dos idosos, que nem eu falei. E para finalizar, como a Secretaria de Finanças define prioridades na distribuição de recursos para as obras e qual o valor total destinado à Secretaria de Obras no orçamento vigente. Então, são coisas que me preocupam, porque eu cobro, a gente é cobrado enquanto vereador, né? A gente tem as demandas aí, e a gente pede canos, por exemplo, lá para o Monte Carmelo para arrumar, que os próprios moradores fariam, né? E a gente não tem canos na nossa cidade. Então, isso preocupa muito a gente, não ter nem cano na nossa cidade. Eu sei que a gente já passou por várias dificuldades, a gente não tinha nem tinta para pintar uma faixa de pedestre. Mas acredito que vamos juntos achar uma saída, secretário. Então, da minha parte era isso. Agradeço a presença do senhor aqui, dos senhores. Então, obrigado a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jack. Com a palavra, secretário Galafaz. Obrigado, vereador Jack. Eu ainda voluntário, no momento do planejamento estratégico, quando estávamos discutindo aquela questão de alocar por quadrimestre, para a gente tentar maximizar o orçamento de 2025 e a gente poder fazer a melhor aplicação possível, eu me lembro de uma colocação sua, que não saiu da minha cabeça, que o senhor disse o seguinte: minha secretaria não tem um pacote de prego para fazer aquilo. Mas aí eu fui... quando eu cheguei em junho, eu cheguei com o orçamento já feito ano passado. Eu não sei se o senhor participou do orçamento de 2025, o que o senhor fazia lá naquela época, mas o secretário de Habitação da época foi o que fez o orçamento de 25. Não, mas eu vou só terminar, depois eu... Então, não... Hã? O senhor trabalha... Sim, mas eu não sei, eu estou respondendo que não foi o senhor que fez o seu orçamento, que o senhor administrou quando o senhor chegou em janeiro. Então, eu me lembro da carência, e eu lembro também que nós tivemos uma conversa sobre essa questão do FUNCAP, que talvez uma das poucas secretarias que tem receita, que pode buscar um valor, e o senhor me explicou, haviam me falado que era um valor muito maior, e o senhor muito tecnicamente me explicou qual é o possível valor, e o senhor também me disse que foi feito opção de não cobrar as pessoas, aquelas que já tinham recebido efetivamente seus imóveis. Que juridicamente não teria uma boa parte, porque no momento que tinha que ter feito o passo foi. Então, talvez a Secretaria da Habitação hoje poderia ser a secretaria que tem receita própria em buscar de volta aquilo. Nós conversamos muito sobre isso. E como é que a gente definiu o orçamento? O mesmo critério que foi usado para todas as secretarias, com exceção de... Não, também, com exceção da Câmara de Vereadores, que é uma outra forma. A gente olhou o orçamento de 23, olhou o orçamento de 24, o gasto efetivo da secretaria, olhou o de 25 e a dotação de 25 e fez a média e aplicou 5,1%. Me lembro, quando nós sentamos para discutir o orçamento, o senhor, então, secretário, o senhor pediu um valor maior que esse, que foi impossível de atender, porque ficava fora. Eu não conseguia colocar dentro do orçamento esse valor. Então, de fato, nós temos um déficit, não só na sua secretaria, de expectativa, e na sua secretaria que o senhor estava, agora o senhor está como vereador. Então, a gente não tem como fazer diferente, eu não teria como fazer um critério diferente de alocação, porque não cabe. Mas aqui, talvez, a gente juntos tem que sentar na próxima com o governo e dizer o seguinte: quanto por cento a gente pode colocar em habitação
né? Então, é bem... E a prioridade foi definida, as prioridades são definidas em cima... no orçamento de 26, foi feito desta forma. Eu não fiz corte linear de 10%, 20%, usei a média, usamos a média, a secretaria fez o cálculo, e apresentamos para cada secretário, estive eu e o Francis lá conversando com o senhor, e a gente então lhe mostrou o orçamento para 2026, que infelizmente, eu tenho convicção pelo tamanho do déficit. Quando o senhor me diz que nós temos um problema de 45 anos de habitação, como é que a gente vai, numa virada de orçamento, conseguir suprir tudo isso? Então, de fato, quando a gente tiver um aumento de receita, a gente tem que olhar essa prioridade, discutir com o governo e ver se para essa questão a gente aplica mais valor. Eu acho que essa é a melhor forma de fazer, vereador Jack. A sua preocupação faz todo sentido e eu sei o déficit, eu vejo, né, eu percebo que a colocação agora feita pelo secretário também, a quantidade é muito grande. Então, essa é uma coisa que a gente precisa sentar, todo mundo, e entender. A gente vai tirar de quem para fazer isso? Porque quando a gente aplica alguma coisa acima da lei, a saúde, por exemplo, a gente aplica muito mais que a lei. Mas também a gente está atendendo a população. Então, realmente é uma equação que juntos nós vamos ter que sentar e poder construir uma forma de entender. Tem que tirar de alguém para colocar nessa secretaria, não tem outro jeito. Eu não consigo fazer tecnicamente, isso não é uma decisão técnica, é uma decisão que passa também por questão política. Obrigado. Obrigado, secretário Galafaz. Com a palavra da tribuna, a vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, as pessoas que estão nos acompanhando daqui de casa também, primeiro dizer, secretário, que a sua proposição de vir aqui para que a gente possa conversar, prestar contas, enfim, em outra oportunidade falei que seria importante que os secretários e secretárias viessem aqui para que a gente pudesse estreitar relações entre legislativo e executivo, já que prestar contas para a gente não é apenas para os vereadores e vereadoras, é para a nossa cidade, para a nossa população. Então, acredito que seria importante, sim. E, nesse caso, né, muitas pessoas podem se perguntar o porquê nós ficamos aqui a manhã inteira falando de orçamento, né, discutindo sobre isso, e se não seria isso um tempo jogado fora. E eu digo que não, porque falar de orçamento é falar da principal questão da nossa cidade hoje. Se tu não tiver orçamento, nada acontece. Portanto, é um debate central que nós precisamos fazer, e eu considero que esse tempo é um tempo muito bem gasto aqui por todos e por todas. Até mesmo levando em consideração que todos nós temos ouvido, e foi isso que fez com que tomássemos a iniciativa, a bancada do PCdoB, junto com outros vereadores, de chamar o secretário esse discurso de que não tem dinheiro para nada. Isso nos preocupa. O senhor mesmo apresentou aqui vários elementos já dessa nossa preocupação. Então, tu vai na Secretaria de Obras, não tem dinheiro para cano. Tu vai na habitação, não tem material. Tu vai no trânsito, não tem dinheiro para sinalização de trânsito, né? E a primeira questão que eu queria levantar e perguntar para o senhor é como que nós vamos ter a tranquilidade, enquanto vereadores e população, que esse déficit que nós temos hoje não é um déficit causado para que nós tenhamos, para que o município tenha dinheiro daqui a 4 anos, porque nós temos uma cultura, sim, de gestão, de que segura recurso ao máximo no início da legislatura, para ter dinheiro na época da eleição. Isso não é uma prática só do governo Odiló, mas isso acontece. Eu já ouvi isso dos próprios secretários. Não vou falar aqui o nome do secretário, que me falou, tu sabe como é que é, né, Andressa? A gente segura agora, mas para ter dinheiro depois. Poxa, aí é zombar com a nossa cara e com a cara da população. Então, eu queria saber como que vocês têm tratado isso para que tenha equilíbrio de investimento para os 4 anos e não apenas para o ano eleitoral. E queria reforçar o que outros colegas já disseram, que o nosso prefeito falou na época da eleição que tinha superávit. Então, como que tinha superávit na eleição e tá faltando dinheiro agora? Tem alguma coisa que não está fechando. Então, eu queria compreender melhor isso, né? E a terceira pergunta que eu queria fazer é se não há recurso nas secretarias do que estava previsto, secretário, ou as secretarias gastaram o que estava previsto e agora está faltando. Porque se está faltando dinheiro para habitação, por exemplo, Jack, bom, tinha recurso previsto e foi gasto dentro do previsto ou faltou dentro do que estava previsto? Porque daí
De nada adianta que a gente votar diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, PPA, se isso não é seguido. E se falta dinheiro para o básico, vereadora Sandra, para o básico do básico. Eu não estou falando aqui coisas para além, eu estou falando básico. E aí, como eu falei antes, se há diretrizes orçamentárias, PPA, LOA, faltar o básico como para os servidores, não faz sentido. Eu queria dar um exemplo aqui, né, que tem a ver com habitação. Existia a previsão de 170 kits casas para esse ano, previsto no PPA de 2021 a 2025. 180 kits para os 4 anos. E desde que a gente assumiu, escutamos o discurso de que não tem material, que não tem recurso para o material. Nós queremos saber, desses 680 kits previstos, quantos foram comprados e quantos foram entregues. Né? Outra questão, a FAS, Fundação de Assistência Social, tem superávit na FAS. Né? No Caixa Livre, o que para mim não faz sentido, porque eu vou nos serviços básicos, como CRAS, serviço de convivência, casalar, abrigo, falta dinheiro para o básico do básico. Então, sobra dinheiro na FAS. Se falta nas outras secretarias, mas sobra dinheiro em outras, em tese, essa questão do déficit, ela também poderia ser coberta de outra forma, né? E aí eu queria aqui falar, tenho mais 2 questões, que a gente ouve, né, que é isso, não tem dinheiro, não tem de onde tirar dinheiro. E agora está sendo feito um refis do FUNCAP, que eu acho excelente. Mas nós sabemos que o município tem grandes devedores. Muitas vezes a gente faz um discurso, né, culpabilizando a população que deve pouco, né, se for ver o montante do FUNCAP, são alguns milhões, mas não vai resolver o problema da habitação e não vai resolver o problema do FUNCAP, vereador Jack. Mas a gente sabe que tem grandes devedores para o município. A gente poderia discutir aqui o próprio IPTU progressivo, por exemplo, e as grandes empresas que devem para o nosso município. Quais ações estão sendo feitas para cobrar isso? Porque é muito fácil jogar para a população que ganha menos e que carrega essa cidade nas costas, e os grandes devedores, nós fechamos os olhos. Para finalizar, senhor presidente, é importante esse momento. Peço alguns segundinhos só enfim, 10 segundos. Eu queria perguntar, para finalizar. Não há recurso, né? Se não há recurso para coisas não previstas, a gente recebe volta e meia aqui. Festa das colheitas, secretários adjuntos, mais dinheiro para a comunicação, que é a suplementação, dinheiro para o trem. Logo vem a festa da uva, milhões para as verbas, para finalizar, senhor presidente, para as verbas rescisórias trabalhistas para terceirizadas, que é um absurdo, porque o discurso é que terceirizar economiza, mas a gente sabe que na prática não. Para concluir, senhor presidente, nós queremos entender, bom, se não há recurso nem para o que é básico, qual é o critério para o governo enviar essas coisas? O vereador Libardi falou sobre os secretários adjuntos, então nos parece que é muito uma questão de prioridade também. Concluir, queria saber como é que vocês tratam isso. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereador Andressa Marques. Com a palavra, vereador secretário Galafassi. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Essa questão de termos tranquilidade, justamente fazendo as projeções, nós estamos buscando enxergar a realidade. A mim me parece que a gente tem negado essa questão, tem um pouco negado essa questão de que poderia. Até porque quando eu cheguei, essa preocupação com o cálculo para frente, eu não recebi a informação pronta. A questão de segurar recurso, eu lhe respondo categoricamente. Eu respondo pela Secretaria de Finanças e não tem absolutamente nenhuma medida de segurar recursos por parte da Secretaria de Finanças. Se algum secretário, na sua pasta, que ele tem autonomia, ele está segurando algum recurso, é ele que está fazendo isso. Eu não tenho como fazer a engenharia. Você está deixando. Pelo contrário, nós vamos lá e pedimos para desempenhar algumas coisas, que o empenho faz com que reserve, que não vão ser executadas, para poder executar as outras. E para o ano que vem, para 2026, nós devemos, vou antecipar aqui, uma medida que a gente deve tomar, que a gente não vai mais permitir o empenho para 12 meses e sim o empenho para 4 meses, de forma que a gente consiga controlar mais, presidente, aquilo que tem que ser feito de imediato, em detrimento de alguma coisa, eu vou deixar lá para o final do ano, que depois eu vou fazer isso. Isso é uma prerrogativa de secretaria, não é uma prerrogativa de finanças. Nós vamos justamente
tentar, nós estamos estudando tecnicamente, hoje que responde pela diretoria está aqui, a gente está estudando tecnicamente para fazer o empenho, ela saiu, acabou de sair, mas está o Daniel aí, né? Está estudando a questão de fazer o empenho por 4 meses, porque não tem essa de deixar de fazer uma coisa premente agora e depois para priorizar alguma coisa que pode ser estudada e pode ser feita lá. Então, não existe segurar. Esse equilíbrio de 4 anos, a senhora tocou no ponto, vamos dizer assim, mais importante, e a gente está buscando esse estudo neutro e não para não ter vício de poder apresentar alguma coisa, pelo menos é uma proposição que eu estou sentando com o prefeito para solicitar para fazer isso, que eu preciso buscar ajuda, para a gente enxergar para frente e justamente sabendo o que pode acontecer financeiramente, a gente tomar medidas agora. Quando o secretário fala que não tem dinheiro para nada, eu reafirmo categoricamente que é porque ele gostaria de fazer alguma coisa que não está naquela dotação. Quando você fala que falta cano, que falta tal, eu vou aqui contar uma história, me permita, vereador Jack, porque a verdade só tem uma versão, né? Estava eu sentado com o vereador Jack, discutindo detalhes, né, de como a gente poderia fazer para conseguir recursos para comprar umas madeiras, né, que tinham terminado, a demanda tinha sido maior do que o que tinha no estoque, e ele recebe uma ligação de alguém dando para ele, e ele anota lá uma classificação de tantos canos, de tantas polegadas, eu preciso de cano para isso, cano para aquilo, assim como se fosse numa loja, né? E aí o vereador disse, pô, mas eu não tenho no meu estoque esses canos. Eu disse, como é que você vai fazer? Ele disse, vou ter que dar um jeito, né? Provavelmente, eu vou aqui fazer uma inferência, não é uma afirmação, um sentimento. Provavelmente esse vereador sacou do bolso R$ 149 que custavam aqueles canos, porque uma pessoa ligou especificamente para pedir uma coisa no balcão que não tinha para fazer isso. Então eu entendo a posição, o vereador está me afirmando lá. Então, assim, a FAS, superávit, a FAS tem total independência. No momento que ela virar secretaria, ela entra nesse bojo aqui que nós estamos tratando. A FAS até hoje tem presidência, tem toda uma estrutura completamente independente, também lhe são repassados recursos como o mesmo critério das secretarias, tá? Não tem dinheiro, a mesma coisa. Grandes devedores, sim, o presidente já solicitou, e eu vou solicitar ao secretário Micael, porque eu quero aqui deixar bem claro que são 2 secretarias diferentes. A Receita é tratada pelo secretário Micael, que talvez até fosse uma oportunidade de entender. Micael é uma pessoa que tem, no estado do Rio Grande do Sul, é uma das pessoas que entende muito dessa questão de arrecadação. É um servidor público, né? Hoje, como o senhor, né? Ele é um servidor e tem um conhecimento que é, inclusive, compartilhado com diversas entidades que o chamam para fazer, tá? Nós temos, talvez, um dos melhores secretários de Receita do estado do Rio Grande do Sul. Eu afirmo isso pelo conhecimento técnico, pelo conhecimento de prefeitura que tem o Micael. E hoje ele dá aula disso, ele é chamado em vários lugares do Brasil para fazer isso. Então, assim, essa questão de não tem dinheiro para aquela coisa específica, é porque está fora do planejamento dele. Eu dou um exemplo de cascalho que foi usado aqui pela vereadora Sandra, né? A questão, eu estou secretário, eu tenho que ter uma cota guardada para quando me pedirem, se é normal pedir, e não efetivamente fazer. Então, eu estou pensando assim, estou pensando como é que faz. Agora, é como a senhora diz, então eu estou deixando de fazer as coisas para guardar para alguém que pede, também é isso. Também é uma contradição, a senhora entende que é complicado? Diz assim, bom, eu vou deixar 1000 cargas de cascalho aqui para quando me pedirem, mas aí eu não atendo aquela coisa imediata que eu preciso atender. O toco de rua, né, vereador D'Ambrosio, uma série de outras coisas. Eu depreendi aqui, eu acho que é uma informação que eu tenho que lhe mandar, essa questão dos grandes devedores, que vai ser junto com a pergunta do presidente. Os dados da habitação, sim, da questão de materiais. Tá bom. A gente vai buscar lá com o Silvio. Tu também anotou aqui, né? Da habitação, sim. Era isso. Obrigado, vereador. Obrigado, secretário Galafassi. Vereador Juliano Valim, com a palavra da tribuna.
Muito bom dia, nobre presidente, demais colegas vereadores, a quem está prestigiando pela TV Câmara, secretário da Habitação, Calafácia. Seguinte, de gestão pública. Então assim, ó, uma questão que me deixa um pouco preocupado é em relação à Vila Sapo, lá do bairro Serrano. Cada vez que chove, é um coração aflito, é um Juliano nervoso, é um Juliano que se prega num processo de reflexão e de religiosidade. Eu sou uma pessoa catequista há 20 e poucos anos e muito católico, mas as últimas chuvas que ocorreram, o Corpo de Bombeiro teve que estar lá presente, inclusive voluntários com barco para poder retirar os moradores. E nós, faz 2 anos, nós aprovamos aqui na Câmara por unanimidade 7 milhões para que as famílias fossem retiradas, fossem realocadas em uma outra região, do qual, junto com o nosso ex-secretário e hoje colega vereador, Jack, nós conseguimos um ônibus e foi levado todos os moradores em janeiro de 2025, vai fazer aí 11 meses, e nós mostramos os terrenos para os moradores lá no loteamento Morada do Vale, onde todos estávamos crentes que estariam, em final de 2025, lá residindo. E, infelizmente, não saiu do papel, não se tornou realidade. E eu não posso culpar os secretários anteriores. Mas hoje nós temos um outro que está na função. E nós temos que analisarmos, vermos onde que estão essas verbas, esses valores. Eu acredito que existe recurso, sim, está na lei, é direito, para irmos a Brasília, atrás de projetos, atrás de emendas parlamentares, atrás de recursos, alavancarmos fórmulas para conseguirmos efetivar e para que essas famílias tenham dignidade. Agora está previsto fortes chuvas, aquelas rápidas, que é de 15 e 20 minutos, com pedra, granizo, aonde que é aquela chuva que, de fato, ela causa horrores, transtornos, alagamentos. E eu não sei mais o que fazer. Já houve diversas cobranças, mas nós precisamos, secretário, que o senhor nos ajude. O senhor ocupa essa pasta com mestria, mas que ajude a comunidade de Vila Sapo. Não sei se o senhor conhece o bairro Serrano. Estou lhe fazendo um convite para o senhor ir lá conhecer comigo, porque o prefeito ele não é obrigado a saber tudo. Por isso que a gente tem secretários, pessoas competentes para dar conta do recado nas devidas pastas. Como nós somos vereadores, representamos uma população, temos que dar retorno para elas. Eu hoje não tenho mais o que responder. Estava falando recentemente com o meu colega vereador, o Jack. A gente não sabe mais. Ele estava me mostrando o WhatsApp no telefone dele, falando que nós somos tratantes. Somos mais um político que estamos prometendo, que de fato vivemos de falácias. Algo que foge da nossa alçada. Porque eu moro a 5 quadras da Vila Sapo, na parte alta do bairro. Mas, toda vez que chove, está eu ligando para a prefeita, eu ligando para o secretário, ligando para o Samai, para o João Uez, ligando para os meus colegas vereadores, é um sufoco. Então, o que eu peço, secretário, que possa nos auxiliar, espero sim um retorno da vossa pessoa, né, que de fato possa nos alavancar, que essa reunião de hoje de manhã não seja apenas palavras jogadas ao vento, mas sim que eu possa sair daqui com a imagem do senhor, que na próxima semana o senhor possa me dizer, Juliano, vereador, pode chamar como liderança lá do bairro Serrano, com uma informação, temos um andamento, temos um prazo, vamos conseguir a verba, para nós podermos dar
uma notícia de final de ano positiva e propositiva àquelas 44 famílias que serão retiradas, realocadas ao entorno do valão, conhecida como Vila Sapo, do bairro Serrano. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Só dizer que Vila Sapo não é só lá no Planalto. Antigamente, no Planalto 2, também tinha uma Vila Sapo do Planalto e Vila Sapo do Serrano. Secretário Galafassi, com a palavra. Vereador Juliano, obrigado aí pela colocação. O assunto Vila Sapo, desde a primeira conversa que eu tive com o então secretário, ele me relatou, né, que havia um projeto, que havia uma situação, que foi tomada uma posição diferente do que aquela. Então, a gente absolutamente conheceu o assunto, mas você já pegou um orçamento andando. Eu não sei, eu não tenho agora aqui e vou olhar se na lua do ano que vem, na execução do 26, porque no 25 com certeza não está contemplado, porque senão já teria sido feito. Como é que está na lua de 2026, se lá está contemplado essa questão da Vila Sapo, e vou lhe dar o retorno. Entendo a sua preocupação, assim como com outros bairros, né? Cada um tem uma relação mais estreita com algum bairro, mas eu vou olhar se na de 2026 e vou lhe informar. Bom, conforme o nosso é tanto papel aqui, nós tínhamos um roteiro, mas conforme o roteiro, secretário Galafassi, o senhor tem um tempo agora de até 10 minutos para encerrar a sua fala e fazer as considerações que o senhor entenda pertinentes. Em primeiro lugar, eu agradeço de novo a oportunidade de estar aqui. A gente tem muito orgulho de fazer parte desse time do Adiló e de poder ajudar com conhecimento técnico. Claro que eu tenho que me estar preparado, né, para conhecer isso e poder misturar essa questão política. Mas eu agradeço a forma carinhosa como vocês fizeram o caminhamento. Eu sei que às vezes dá vontade de dizer coisas mais fortes, né? Por muito menos eu já fui xingado aqui por coisas, né? Eu já fui chamado de bodegueiro, que eu tenho um baita do orgulho de ser. Hoje o meu colega, né, que está fora, é interessante que no segundo dia que ele estava secretário, ele esteve comigo, né? O querido Rafael, que está fazendo um trabalho fantástico na Secretaria de Saúde, né? E ele me chamou de bodegueiro e eu doei para ele o livro do nosso querido, meu querido ex-presidente Adelino Colombo, que foi o bodegueiro mor, né? Um dos empresários mais importantes do Brasil, no seu ramo e tal. Mas olha só que interessante, né? Eu vim aqui, confesso para vocês, muito preocupado, né? De ser xingado, porque eu tenho um sangue um pouquinho italiano, um pouquinho mais quente, digo, né? Será que não? Mas assim, ó, eu agradeço a forma carinhosa. E eu quero dizer uma frase para encerrar, que eu vi uma definição, é que o telefone está me traindo aqui, que diz o seguinte, né? Que humildade é abrir mão do que a gente acha que a gente tem direito. Então, eu agradeço muito a forma, presidente, desde a sua condução e da coisa, porque nós estamos tratando de um assunto muito sério. Caxias do Sul precisa legislativo, executivo, os colegas secretários. E outra coisa, eu sugiro que vocês chamem outros secretários aqui. E quando eles disserem para vocês, não tem dinheiro, perguntem que tipo de dinheiro que não tem. Porque agora em janeiro, todos eles fizeram o próprio orçamento. Todos eles estão com a LOA deles feita. Então, o que acontece? O ano que vem deve ser mais fácil até para eles, né, administrarem, porque eles fizeram. Então, eu agradeço muito a oportunidade, sempre à disposição, tanto aqui em plenário como no individual, se alguém precisar. A Secretaria ela está para prestar o serviço aos munícipes
de Caxias do Sul, dos quais vocês, de forma bem intensa e está bem representado por vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, secretário Galafassi. Agradecer a sua disponibilidade. Acho que o que essa Casa Legislativa quer é nada mais que isso, ou seja, são respostas, são informações, o que os vereadores querem, e o senhor trouxe aqui, se disponibilizou, enfim, agradeço também a sua disponibilidade, a sua postura em dirimir as dúvidas, e, enfim, a função do Legislativo é uma, do Executivo é outra, mas nessa toada de dar as informações, de conversarmos, especialmente no tema que o senhor atua, que é um tema complexo, é um tema nem sempre querido, mas necessário, né? E, enfim, muito obrigado. Não, eu já vou continuar. Obrigado, secretário. Eu não lhe acompanho. Eu peço que a secretária, a vereadora Andressa Malma lhe acompanhe para nós seguir. Passemos ao grande expediente.